Seja bem-vindo ao canal. Assista agora os melhores momentos do nosso programa Podercast. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. 4 mensagens eu explicando como receber o batismo no Espírito Santo. Recebeu aí. Quem não ter. Mas então vamos aproveitar até esse momento. O pastor vai ministrar, orar para você que não tem. Ou até se você tem, às vezes tem casos, não sei se o pastor já encontrou, pessoas que falam, eu já orei há um ano atrás, há 2 anos. Tem isso aí, já e parei. Parei. Foi no começo, não sei se eu perdi. Se eu perdi. Então tem esse caso. Então o pastor explique sobre esse caso que encontra e depois pode ministrar a oração para pessoas receber e ser renovado, esses que têm essa situação. Eu poderia citar vários textos na Bíblia sobre pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo rápido, não precisou de demorar e tal. Mas aqui, em Atos 19, começando no versículo 1, diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, né? Deixa eu só mudar a versão aqui, que eu estou acostumado com a Almeida Revista e Atualizada, né? E aí ele perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, né? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui no texto que eu estou lendo, está dizendo que Paulo chegou nessas regiões aqui, né, de Éfeso, regiões mais altas, né, e ele encontrou alguns discípulos, e ele perguntou de cara para eles, pastor, de cara: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: mas vocês foram batizados no quê? Uma vez que vocês são discípulos. Eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João. João é o João Batista, né? De João Batista. Então, Paulo disse para ele assim: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, ele tendo ouvido isto, o ensinamento, Paulo impôs as mãos sobre eles, orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo também. O que eu estou querendo dizer para vocês que estão aí? Se você se converteu, já é discípulo, como é o caso aqui, né? E aí eu pergunto para vocês: vocês já receberam o batismo? Talvez você me diga: não, pastor, não recebi. Aí eu pergunto: não recebeu por quê? Pastor, sei lá, talvez Deus não quis, talvez não é o tempo, talvez eu não me consagrei. Então eu quero dizer para você que não precisa de nada disso. O tempo é este e é agora. Deus não é injusto. Então eu não posso estar me edificando tendo um benefício e você não tem um benefício. O benefício de orar em línguas é para todo cristão. Então você aí em casa pode receber o batismo no Espírito Santo agora mesmo, aí na sua casa. Eu vou te explicar. Nós vamos aqui, nós, os pastores, vamos orar por você aí em casa. Você vai orar comigo agora aí, tá bom? Vai orar com a gente. E aí eu vou ministrar: em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. O que vai acontecer? Se nós vamos pedir para Deus o Espírito Santo para vir sobre você, ele vem. Uma vez que ele vem sobre você, você precisa começar a falar em línguas. Pastor, mas o que eu falo? Não é uma palavra que você vai pensar para falar. Simplesmente vai sair de dentro de você. Então, eu quero que você já se prepare aí na sua casa, tá bom? Fica pronto agora, porque nós vamos orar e você vai receber. Depois, eu quero que você testemunhe para o pastor, tá bom? Escreva aí, tá bom? Comente aí sobre esse podcast, que aí nós vamos ficar sabendo que você também recebeu o Espírito Santo. Tem uma unção aqui, tem uma unção que vai tocar Amém. Você na sua casa, tá bom? Essa unção vai pegar você no lugar onde você estiver assistindo esse podcast, seja no carro, na casa, onde for, você vai ser tocado pelo poder de Deus, tocado ou tocada pelo poder de Deus. Então vamos lá, fica pronto agora, fecha os seus olhos, em nome de Jesus Cristo eu oro agora. Eu oro agora, para que o poder de Deus venha sobre você na sua casa, no seu lar ou no lugar onde você estiver. Eu oro agora para que o poder de Deus venha e que você possa receber o Espírito Santo poderoso, que ele venha com essa linguagem sobrenatural.
Em nome de Jesus. Olha só, se vier um choro, um gemido, uma sílaba, uma letra, não importa o que está vindo de dentro de você, deixa sair na sua boca, fala essas palavras que está vindo sobre você agora, em nome de Jesus Cristo. Comece agora a falar em outras línguas, agora, em nome de Jesus. O rabacanta rebrassuri, roque andaramba labassou, randa labasei cantara labassuri andara labasso. Deixa sair isso na sua boca, meu irmão. Minha irmã, deixa sair isso na sua boca, porque o poder de Deus está tocando você agora aí no seu lar, está tocando você no seu carro, nesse lugar onde você está, no seu escritório. O poder de Deus está tocando a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. E você que está doente aí também, que está com alguma enfermidade, alguma dor, você já viu curas instantâneas? Eu quero dizer para você, tem essa mulher aí que está com essa enxaqueca. Agora você está assistindo a gente com essa enxaqueca. Sabe que ela vai deixar você agora? Isso, amém. Qualquer dor, qualquer enfermidade, dor nas costas, essa dor nas costas vai deixar você também em nome de Jesus Cristo. Qualquer enfermidade, qualquer dor agora vai sair instantaneamente. E porque a dor vai sair, você vai ver que o poder de Deus te tocou na sua casa. Então, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal. Eu repreendo toda dor, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo o poder das trevas agora na sua casa, no seu lar. Eu repreendo agora, eu expulso esse mal agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja tocado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Então, como eu falei, testemunho para que o pastor fique sabendo, para que nós fiquemos sabendo. Então, aí essa dúvida pairava na minha mente justamente pelo seguinte questão. Eu acreditava, porque eu fui ensinado assim, que quando você é batizado no Espírito Santo, que você vai falar em línguas, o que acontece? Que o Espírito Santo vai mexer a tua língua, ele vai tomar o controle de tomar tudo. o controle de tudo, você não vai se controlar, você vai falar sem controle Sem nenhum. controle, tomado. Só que não é outra coisa que não é verdade, né? Ele não toma, ele não Não é uma obrigação, não é uma possessão, né? Não é uma possessão, exatamente. Não é uma possessão. Como é que funciona isso? Ele te entrega as línguas, ele te entrega as palavras, as sílabas, os sons, ele te entrega na sua mente e você declara. E você tem a escolha, né? Você pode decidir falar. E eu não tinha esse ensinamento. Então, todas as vezes que tinha as minhas orações, vinha na minha mente Palavra. as palavras, as sílabas. Mas você não falava. E eu não falava, porque eu pensava o quê? Isso é coisa da minha cabeça. Isso eu tô inventando. Minha mente tá me pregando peças. Eu acho que muita gente que recebe tem essa dúvida. Tem a mesma Porque coisa. às vezes tem uns que começam até a falar se trava, eu acho que é da minha mente, eu tô imitando, se trava por causa disso. Pois é. Mas você quer ver uma coisa interessante? Que eu só fui, quando eu entrei profundamente para aprender a respeito sobre a impartição, quando eu aprendi sobre isso, eu entendi. Foi aí que eu destravei de verdade as línguas. E eu vou te explicar o que acontece. Você recebe uma foto no seu celular. E eu digo, compartilha comigo, e você manda a sua foto para mim. Qual é a foto que vem para mim? Uma cópia, né? É a mesma? A mesma foto. A mesma? A mesma foto. Não é verdade. A mesma foto. Se o batismo no Espírito Santo ele acontece por meio da impartição, é muito provável que toda vez que que você for orar por alguém, para que alguém seja batizado no Espírito Santo e fale em línguas, sabe quais são as línguas que vão vir na mente dela? Quem partiu. As línguas de quem partiu. É por isso que dentro de uma igreja a gente trava, porque a primeira língua que vem na nossa mente é qual? É a língua do nosso pastor, porque ele que está transferindo diretamente para a gente. E a gente fica assim, pensa, eu estou imitando ele. É verdade. E aí trava. De forma racional, a sua mente, a sua alma, está te sabotando. Está dizendo não. E aí, sabe, o inimigo ele não sabe o que a gente pensa, mas ele tem o poder de soprar dúvidas, acusações. Acusações. Ele vai dizer, ó, ei, não fala não que você está imitando ele. Você está imitando teu pastor. Porque sabe aquele momento do nosso secreto? Aquele momento que a gente está lá escondido, só nós, e orando a Deus?
Eu no meio da igreja não falava não em línguas, porque eu pensava, não, vou falar não, eu estou imitando meu pastor, vou ficar quieto. Mas na hora que eu estava orando lá, vinha as línguas na minha mente e eu começava a falar, aí logo eu dizia assim, para, eu estou imitando, não posso fazer isso. Mas chegou a ter esse começo e parava? Parava, porque o racional, a alma gritava, o capeta ia lá, soprava e dizia, você está inventando história aí. E aí eu me travei. Quando eu comecei a estudar, aprender de verdade sobre a questão, o conceito da impartição, aí foi que eu entendi. Eu falei, não, já está em mim. E aí eu comecei a falar. E aí foi assim, sair desse ponto que já estava acontecendo alguns Os milagres milagres. e fazer isso aqui. Porque agora quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo, estou edificando meu espírito. E o que é edificar? Né? O que é edificar? O pessoal entender. Vamos supor, pega aqui essa tampinha. Se eu colocar toda essa água nessa tampinha aqui, o que acontece? Vai transbordar, né? Vai transbordar, vai desperdiçar. Desperdição. Você sabia uma coisa que Deus odeia é desperdício? Uma das coisas que Deus não gosta é desperdício. É. Se ele te deu uma bênção e você não cuida dela, e você desperdiçar a bênção, saiba que para você conquistar a mesma bênção vai ser difícil. Que você não valorizou. Não né? valorizou o que você teve, que você recebeu. Então guarde. Então, só que uma tampinha dessa aqui mata a sede Não. de alguém? Não mata. Um copo desse aqui mata a sede de alguém? Mata. Mata. Olha o quanto de água que tem. E eu tenho, isso aqui é o meu reservatório interno. E o que sai daqui é a água que vai matar a sede de para quem eu vou servir. A água, certo? Certo. Edificar é isso. Eu tenho um cálice desse dentro de mim. E a Bíblia diz que fluirão rios de água viva do nosso interior. Se eu tenho só esse daqui, como é que eu vou matar a sede de alguém? Eu preciso aumentar o meu reservatório. Quando eu falo em línguas, eu aumento, eu expando o meu reservatório e passa a ser isso aqui. Ó. Já muda. Olha o tanto que cabe de água para que eu sirva a outras pessoas. Então, quanto mais fazer, mais está se... Exatamente. Quanto Quanto mais mais orar... você ora, mais você edifica, mais você expande e mais você tem capacidade de receber dentro desse teu corpo, né? Desse teu espírito, teu corpo espiritual, na verdade. Você tem possibilidade de armazenar e distribuir mais daquilo que Deus está te dando. Ali, aí ele fizeram uma campanha de início de ano, 12 dias, um dia para cada mês do ano. Mês do ano. E eu participei daquela campanha, era num horário diferente que eu ia para a igreja, porque era durante a semana, eu só ia de domingo. Então, eu saía do trabalho um pouco mais tarde e ia para a igreja. E nesse percurso, eu ouvi uma rádio lá evangélica e começou a falar um homem americano com uma tradutora e ele falava algo muito diferente. Falei, eu errei a rádio? Esse homem não é crente, ele fala diferente. Ai, meu Deus, será que esse homem é de Deus? Fiquei um pouco de medo até, porque ele saía dos padrões religiosos. E falava com muita mansidão, com muito amor, e de repente ele parava e falava em línguas, aquele me tocava, e eu chorava, começava a chorar. Falei, meu Deus, quem que é esse homem? Escutando a rádio. Escutando a rádio, indo para a campanha. Só que não dava para eu achar o nome dele. Porque na hora que eu ia escrever, não tinha como escrever ali, eu perdia quem que era o homem, não conseguia. Aí, quando acabou a campanha, eu passei a ouvir. Aí, o horário, né, descobri que era o pastor Dave Robertson, né? E aí, pelo anúncio da rádio, comecei a ouvir ele todos os dias, pelo anúncio da rádio, falaram que ia ter uma conferência, falaram que tinha um ministério no Brasil dele, em Alphaville. E aí eu procurei na internet e eu fiquei lá na igreja que eu estava ouvindo esses ensinos pela internet, né? De vida no espírito, andar no poder de Deus. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Aquele você falou, aí encontrou a resposta. Aí eu comecei a achar que as coisas eram coerentes. Aí eu comecei a achar coerência nesse caminho. E é interessante, a pastora, ele fala, o David, quem conhece, ele ensina sobre a oração em língua, ensina muitas coisas. Aí quando você entendeu esse ensino sobre a oração em língua, você queria receber. Até conta como você recebeu. Porque muita gente acha que tem que ser assim, algo especial. É claro que é algo especial, mas é uma coisa simples, né? Que Deus quer dar, é um presente. É, que a gente tem que compreender que o batismo do Espírito Santo, ele vem por causa de uma condição que é o novo nascimento.
Não há nada que nós possamos fazer para receber o Espírito Santo. A gente recebe. Por que Jesus falou assim: olha, o maior profeta de todos é João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não tinha o Espírito nascido de novo, porque Jesus não tinha morrido, se entregado na cruz e dado a salvação para a raça humana. Mas depois que nós recebemos a salvação, vem contido nessa natureza nova todas as coisas celestiais. E o batismo no Espírito Santo é uma dessas coisas. Então, não depende de eu me santificar para receber, depende da condição de nascida de novo para receber. Né? Porque quem nos santifica é o Espírito Santo. A lei veio para isso, para mostrar que por mais que as pessoas fizessem correto, elas não podiam se santificar. Por mais que nós nos esforçarmos para sermos certos, isso não traz santificação. Ah, mas eu faço coisas boas, eu faço obras boas, eu sou excelente, eu dou tudo. Sim, a sua recompensa você vai ter na terra, porque é uma lei do retorno. Mas isso não tem nada a ver com santificação. Por isso que até a pior pessoa, a pior pessoa que fez as piores coisas, na hora da morte, ela aceitar Jesus como Salvador, o espírito dela nasceu de novo, ela vai para o céu. E é isso que a religião não aceita. A religião não aceita que uma pessoa sem obras boas possa ter Deus, porque ela vincula Deus com obras. Não vincula Deus com o sangue de Jesus Cristo. Essa que é a questão. Né? Então eu comecei a ouvir esses ensinos pela internet, e aí um dia eu ouvi estava ouvindo um culto e fui confrontada, que a menina disse assim, ela estava pregando naquele site lá. Era um membro da igreja, né? Essa moça Fabiola, que foi minha madrinha de casamento depois, coincidentemente. Ela estava pregando, aí teve uma oportunidade de pregar, e ela falou que ela estava tomando banho orando em línguas. Eu fiquei horrorizada, eu falei, não, agora para mim já foi demais. Esse pessoal não tem respeito, estava nu, falando com Deus, que falta de respeito. Eu vou ligar nessa igreja. Eu vou ligar e vou falar esse absurdo. E olha, eu liguei. Peguei o telefone lá no trabalho, eu tinha uma sala só minha, né? Porta fechada, liguei. Olha, eu estou ligando porque eu estava assistindo um culto, só que na hora que a pastora atendeu, eu já baixei a bola, eu fiquei com vergonha, entendeu? De confrontar. A mesma que falou? Não, foi não, a pastora. Não, aquela era uma membro, né? Sim. A Fabiola. Aí a pastora que atendeu, né? É do escritório dela, queria falar com a pastora e tal, e aí ela atendeu. Aí eu fiquei inibida, né, de confrontar. Aí eu disse, não, porque eu estava ouvindo um culto e eu achei diferente, né? Ela falou que estava tomando banho, orando em línguas. Ela, você já nasceu de novo? Porque eu não entendi o que era direito ao novo nascimento. Mas como assim, pastor? Você aceitou Jesus? Aceitei. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não fui não, porque eu não... Mas por que você não foi? Quem te disse que você não foi? Eu disse, não, é que eu não estou, eu estou pouco tempo convertida, faz menos de um ano, e eu não tenho essa intimidade com Deus, e não tenho essa capacidade e nem esse grau de espiritualidade para ser batizada. Olha a minha mente. A religiosidade. A religiosidade, né? Quer dizer, você tem que ter uma condição, um grau para chegar. E eu falava assim, Espírito Santo, acho tão bonita essa língua que o pessoal fica falando aí, o dia que você me batizar, eu vou ficar orando sem parar. Eu falava assim com ele, né? Aí ela pegou e disse assim, não é assim não, Milena. O Espírito Santo que te santifica, você não pode se santificar, você precisa dele para andar, você não pode andar sozinha. Eu disse, Ela falou, você quer ser batizada agora? Eu falei, quero. Aí ela falou, então feche seus olhos, levanta as suas mãos, você está num lugar que você possa fazer isso? Eu falei, tô. Aí eu fiz assim, ela começou a orar para mim, e aí ela começou a orar, e eu tive uma visão assim, algo veio que nem umas coisinhas assim, amarelinhas assim, que nem uma nuvenzinha veio sobre a minha cabeça e caiu, mas tocou mesmo em mim, tocou em mim, a hora que tocou, eu chorei e comecei a falar em línguas, e eu disse, pastora, muito obrigada pelo que você fez por mim, desliguei, eu disse assim para ela, um dia eu vou na sua igreja. Ela disse, tá bom. Desliguei o telefone e fiquei orando em línguas. Eu não queria parar. Quando eu vinha alguém, eu fazia assim, por que eu me atrapalhar que eu não quero perder? Eu vou perder a língua. Ficava com medo de perder? Ficava com medo de perder. Eu falava, se saiu o dom de mim, aí eu não vou recuperar. Não queria. Eu, ai meu Deus, tomara que não saia. A pessoa me fala, já começava a falar em línguas baixinho assim. E fui. E não parava de orar em línguas. Eu fiquei direto, o máximo que eu podia. Eu acordava, minha boca já estava batendo já, orando em línguas. Foi muito, muito maravilhosa essa experiência. Você viu pro telefone. Você pode receber aí ouvindo esse podcast aqui, né? Claro. Mas aí E ele me convenceu. Ele falou assim,
mas o senhor não gosta tanto de milagres? Não sobe tanto no monte para pedir para Deus realizar milagres? Eu subo com o senhor, eu ouço a oração, o senhor ora para Deus realizar milagre no nosso meio. Vai ter uma conferência de milagres. O senhor não quer ir nessa conferência de milagres? Nós vamos juntos, a gente leva uns obreiros, porque ele já tinha sido instruído de levar pessoas para que os líderes fossem tocados por Deus, porque Deus precisa pegar a raiz. Não adianta ir na folha, né? A folha trouxe problema para a igreja. A raiz iria mudar uma igreja toda. Então Deus precisava, eu era o pastor da igreja, titular, precisava pegar a minha vida para que houvesse mudança, né? E aí ele me convidou, tudo, ele foi com a esposa e nós levamos mais 7 membros da igreja que eram líderes também, líderes de louvor, pessoas ali que eram mais chegadas, né? Olha, é muito interessante. Então, quando chegou nesse lugar, lá no Daniel Marins, no centro de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, né? Você foi lá também, você foi impactado lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tomei um impacto, porque era uma igreja moderna, eles já eram avivados, já estavam vivendo um avivamento, tanto que a igreja chamava-se Avivamento Contínuo, né? Então, já era um grande avivamento. E o Davi Silva estava lá também. Ele fazia adoração. Era a equipe do Randy Clark que estava lá, né, que hoje eu sou da equipe também do Randy Clark, mas eu até sou um representante legal para marcar eventos para o Randy, né? Você que está ouvindo é de outro estado, que vai ver, se você quiser levar a equipe do Randy Clark, você pode me procurar que eu vou te ajudar a levar esse trabalho para a sua cidade, para a sua igreja. E só que eu não conhecia Randy Clark, não conhecia os amigos, não conhecia nada, não sabia de nada. Então o meu recado para a minha igreja tinha 7 mais 2, tinha 9, comigo 10, né? E aí eu falei para eles assim, olha, é o seguinte, vocês vão sentar nos últimos bancos, né, nos últimos assentos, e eu vou ficar na porta. Porque se alguma coisa sair da doutrina da nossa igreja, eu vou bater no ombro de um bate no ombro do outro e a gente sai de fininho para não trazer escândalo e não bagunçar com a igreja, para não ficar chato. Você avisou isso? Né, avisei isso, e eles olharam meio assim para mim, né, esse pastor vai fazer nós ir embora, né? Ele não vai, porque eles já sabiam que era diferente de um... Eles nem gostaram muito dessa ideia. Não gostaram, mas né, olharam assim, e eu fiquei lá como um juiz lá na porta, né? Eu tava analisando tudo, tava séptico lá, seco, né? Gostava do avivamento, não estava nem aberto para receber. Mas não estava aberto, a verdade é essa. Mas por quê? Era tanta doutrina que eu aprendi, os modelos que eu vinha aprendendo, era tanta doutrina, era tanto costumes que aquilo abafava, não tinha como. Então, uma das coisas que eu tinha um grande preconceito, que vocês vão ver que engraçado que aconteceu comigo aqui, era esse negócio de cair. Rapaz, esse negócio de cair na presença de Deus naquela época para mim, era o fim. 22 anos atrás? Era o fim. Então, se alguém dissesse assim, eu vou te levar num lugar, e o povo cai e fala, nem vou. Não quero saber desse negócio de cair. Por quê? Porque o meu pastor, esse que foi curado pelo Manuel de Melo, que foi uma bênção, ele me ensinou algo, ele disse assim, não, cair não pode ser de Deus, cair é do Satanás, o Satanás que anda rastejando para o chão, onde já se viu esse negócio de cair, porque ele não vivia não entendia nada dessas coisas. Então ele encruou, ele pôs aqui na minha cabeça e eu fiquei com aquilo, não. Se eu cair é do diabo, né? Porque vai ser uma vergonha. Então, se alguém viesse orar por mim, se eu tivesse preparado, sabendo que alguém viesse orar, eu punha um pé na frente e outro atrás e, né? Travava o queixo e falava, eu quero ver quem é que me derruba, né? Ninguém vai me derrubar. Veja só. Aí é tão impressionante, meio fechado, Deus que tocou. Pois é, porque Deus tinha um plano, tinha que cumprir as promessas e o que eu vivo hoje, né? E aí foi engraçado que eu falei para eles isso e fiquei na porta. E aí, na adoração, já começou a desandar, segundo a minha doutrina, segundo a doutrina da nossa igreja. Começou a desandar já, porque o povo começou a tremer, tinha bandeiras de leão, e eles jogavam para cima, para baixo, se cobria, dançava, rolava pro chão, tava tendo, né? E gente tremendo, aí eu olhei assim, falei, não, eu não quero que aquele negócio, que aquela tremedeira toque em mim, não, eu não quero tremer desse jeito, eu não queria nada daquilo, queria o avivamento, mas eu queria do meu jeito, eu queria que Deus entrasse ele se adequasse
a doutrina da igreja. E o Espírito Santo, ele é livre, Ele é né? livre. Por exemplo, ele vem para nos ensinar, para nos mudar realmente. E é do pra jeito que- dele, né? É. E aí eu tava lá durão, né? Questionando tudo. E logo na adoração já saiu da linha, da doutrina, Mas vamos você dizer não deu assim. vontade de ir embora nessa hora? Foi aí que eu tive vontade de ir embora. Falou, vou Nesse tocar, exato vamos momento. embora. Não, saí. Dei o primeiro passo, porque eu estava na porta, então tinha ali alguns metros para chegar nas pessoas, e a minha intenção era tocar. Como eu disse, eu toco no ombro de um toca no ombro do outro, nós vamos embora. E aí eu peguei, eu dei o primeiro passo. Quando fui dar o segundo passo, Deus pegou a minha perna. E começou a tremer a perna, mas tremia. E eu com a consciência perfeita, eu estava perfeito, mas eu não conseguia controlar a perna. Parecia que a minha perna tinha vida. Ela tremia sozinha, porque você consegue, se você tiver um tremorzinho, se você tiver... Você olha, você tenta segurar. E eu tentava segurar, mas não segurava. Não tinha como eu parar aquilo ali. E aí eu falei, mas como que eu não paro? Eu não me conformava, porque eu queria parar. Eu queria parar. Aí eu fui com a mão e segurei a perna. Falei, não, eu vou parar com isso. Aí pegou nos braços. E começou a tremer os braços e aconteceu um milagre. Eu caí no poder de Deus. Caiu. Caí, as minhas pernas amoleceram e eu caí, fiquei cheio Sem de ninguém vergonha. ter orado. Ninguém colocou a mão em mim, ninguém lançou uma palavra profética na adoração. Estava adorando e tudo isso começou a acontecer. Eu queria ir embora e eu não consegui, eu caí. Mas quando você caiu, você falou, oh, isso aqui é do... Não lembrou que o pastor falava que era do diabo? Eu comecei a lutar contra, né? Eu queria reagir, eu queria sair daquela situação, mas não tinha jeito, a perna amoleceu, não conseguia levantar. E aí começou a ter manifestações, isso que foi bacana. E aí eu comecei a me entregar, falei, Deus, se o senhor está aqui... Você percebeu que era de Deus. Falei, se o senhor está aqui, ainda questionei ele dessa maneira, se o senhor está aqui, eu não vou lutar mais, porque eu estava lutando, eu vou me entregar. E aí quando eu disse isso, aí realmente veio um novo dom de língua na minha boca. Eu fui batizado, né? Eu creio que ali de uma maneira diferente, veio algo muito mais forte do que a outra vez. Algo muito poderoso. Ali eu fui impactado pelo céu. Eu fui batizado e comecei então a desenvolver o dom de línguas, mas várias línguas, não foi uma só. Então começou a vir uma língua, depois vinha outra língua, e eu comecei ali a mergulhar. Aí eu ria, né, sem querer rir, então saía gargalhada alta, chorava, rolava de um lado para o outro, sentia dores no ventre, tudo ao mesmo tempo. Uma loucura. E será que os membros viram isso? Viram, né? E eu tinha vergonha no começo, mas depois eu já não tive mais vergonha. Depois viu, né? que era algo de Deus, né? Ali me entreguei, chorei, aí eu senti a presença de Deus, aí muda tudo, né? Muda tudo. Aí a partir dali eu abri o coração, joguei todas as doutrinas fora, não sei se você tá... Já, no meu coração já... Ali mesmo. Ali já limpou. Naquele culto falou. Por quê? Eu vou falar por quê. Aí, só que eu não conseguia levantar. Mesmo passado uns 20 minutos que eu estava naquele mover, porque já tinha passado 20 minutos, já estava entrando na palavra, né? E eu não conseguia levantar, a perna ficou mole mesmo, amoleceu. Aí os diáconos, os obreiros de lá, do local, perceberam que eu estava com dificuldade tentando levantar e foram me ajudar. E tiveram que me colocar sentado no primeiro assento mais próximo que tinha ali, né? Que era no fim, porque eu estava indo chamar as pessoas ali da igreja minha, então eu sentei perto deles ali. E não quis nem falar com ninguém, né? Eu sentei ali porque eu quis prestar atenção no que iria acontecer. A partir dali, Deus me tomou mesmo. Eu me concentrei, comecei a prestar atenção, e aí o Espírito Santo falou comigo. Ninguém falou comigo, Deus falou comigo assim, eu trouxe você aqui. E eu vou te preparar, porque você vai para as nações, mas primeiro você tem que aprender, primeiro eu preciso te moldar, primeiro eu preciso te ensinar para você poder então fazer a minha vontade. E aí ali eu entendi que realmente aquele lugar seria um lugar de uma escola para mim. Ali eu iria aprender naquele seminário coisas que iriam ajudar o meu futuro do meu ministério. Bom, aí acabou aquela reunião, não houve ali uma transferência de unção naquele momento, houve oração por cura, as pessoas foram curadas, tal. Não houve a transferência de unção em si naquele momento, só que eu recebi a transferência direto de Deus, né? Muito bem. Aí eu tentei levantar e não tinha jeito, a perna não funcionava.
Até então, até o fim do culto, não funcionava as pernas. Aí foi Foi forte, engraçado, hein? porque eu fui de braço dado com 2 pessoas que nem um bêbado, arrastando as pernas até o carro. E quando chegou no carro, eu disse para uma das pessoas da minha igreja: "Mas eu não tenho como dirigir. Como que eu vou dirigir o carro? A perna não comanda". Ele falou: "Não, pastor, fica tranquilo, nós estamos contentes com o que Deus está fazendo com você, a nossa igreja vai mudar", né, não falaram, mas era isso que eles Já estavam estava feliz, sentindo, né? né, estavam contentes, porque fui impactado, né. "Não, não, nós dirigimos para o senhor", tiveram que dirigir o carro para mim, eu morava num sobrado na parte de cima em Santo André, tiveram que me levar para cima e me pôr na cama, porque eu não conseguia coordenar as pernas. A minha perna só foi voltar a funcionar no outro dia de manhã. Aí o que que eu fiz? Fui para lá de novo, porque era de dia e de noite. Aí eu não quis saber de mais nada, larguei tudo e fui para lá, fui para São Paulo de novo. Liguei para as pessoas: "Se vocês quiserem ir, podem vir também". Aí foi mais umas pessoas e eu fui de novo. Caí de novo e a perna amoleceu de novo, fui carregado a segunda De vez para novo. casa. De novo, e não teve transferência de unção. Foi só também os milagres e o poder que caiu lá, de novo. Aí tremi a noite inteira. No outro dia fui de manhã de novo, 3 dias, fui de manhã de novo. Aí participei da escola toda, então eu fiz 3 dias de escola, aprendendo sobre a escola do sobrenatural, Escola que o Randy sobrenatural Clark me deu autorização para me ministrar no mundo no todo. mundo Eu todo. tenho um diploma, eu tenho um reconhecimento dele como afiliado, né. Hoje, isso depois de anos, Depois né, de anos. não foi naquela época, claro. E aí eu recebi a segunda, também fui carregado, foi a mesma coisa, só que aí eu tremi a noite inteira, no outro dia fui de manhã, aprendi a escola, e à noite foi quando aconteceu, assim, o que foi o divisor de águas da minha vida. Foi ali que a minha vida, o meu ministério, ele sofreu uma transformação maravilhosa, que até hoje, 22 anos, nunca essa unção me deixou. Ela continua fluindo, cada vez crescendo mais, porque Amém. também Deus me deu algumas palavras e direção sobre a unção que eu vou falar em seguida. Só concluir Aqui nós isso. vamos depois falar até do livro. Aí eu era então o dia que viria o Randy Clark, que até então só estava a equipe dele. Equipe Ele ministrando. mesmo ainda não estava lá. Aí eram os jovens, era o Power Invasion, invasão de poder, né. Era uma galera jovem e eu já ali, um pastor mais experiente, estava aprendendo com a galera jovem, pra você ver como que é as coisas, né. Às vezes a gente acha que um jovem não pode ensinar um pastor. Pode, se ele estiver cheio do Espírito Santo, se ele estiver vivendo um avivamento, se ele está andando com pessoas que estão vivendo o avivamento, ele vai ter bagagem, ele vai ter condição de te Sim. ajudar para que você cresça. E assim foi na minha vida. Então, quando o Randy chegou, ele pregou sobre a transferência de unção. E algo que eu aprendi naquele dia, que também nós tínhamos muito preconceito, dizia assim: como que um homem pode te dar alguma coisa? Ué, como que um homem, como que você vai receber transferência? Então ele explicou, falou: não, eu não vou dar nada para vocês. A unção que Deus deu para mim, ela é para mim. Eu não vou repartir a minha unção com vocês. Deus é que vai dar unção para vocês através da minha vida. Como que é isso? Imagine, ele disse, imagine um bombeiro. Um bombeiro, ele pode manejar a mangueira do bombeiro, direcionar, mas a água não é dele, a mangueira não é dele, ele direciona. Para onde o bombeiro apontar a mangueira, a água vai jorrar. Então ele diz: para onde eu apontar a mangueira de Deus, a unção vai jorrar. Ele diz: eu só sou carteiro, eu só vim entregar o que é de Deus. Eu não vou entregar nada que é meu. O que é meu, Deus deu para mim. Eu vou continuar usando. Mas ele vai pegar da porção que lançou sobre mim, ou igual para algumas pessoas, ou outras unções, ou outros dons vai atingir as pessoas. Então vai ser levantada uma geração de pessoas aqui com diferentes dons e com diferentes ministérios, né? Até então eu não entendia muito essa diferença de dom pessoal, que nós podemos conversar aqui, e dons ministeriais. Eu não entendia nada, eu era jovem ainda, não entendia nada disso. E aí eu sei que ele disse assim, é muito bacana, ele disse assim: olha, nós vamos fazer uma adoração, Davi Silva estava lá, né? Nós vamos fazer uma adoração, e quando você começar a sentir a presença de Deus, sejam os primeiros a vir para frente. Mais na frente, depois que eu conheci ele pessoalmente, que a gente ficou amigo depois de uns 6 anos, foi que eu entendi o porquê que ele fazia dessa maneira.
Só quem está sentindo a que ele fala, presença quem está assistindo, venha para vem frente. para frente. Você lembra disso? Lembro. Aí ele me ensinou por que que ele fazia. Que ele disse assim: eu não posso pôr fogo em ninguém, o fogo de Deus. Eu não tenho como pôr. Então eu trabalho aonde o fogo já está Já está se se manifestando. manifestando. Então, quer dizer, eu só ponho gasolina onde já tem fogo, vai aumentar mais o fogo. Então ele disse: eu trabalho com as brasas que Deus começou a acender. Então, quem tem algum tipo de manifestação, ou está tremendo, ou está chorando, ou está falando em línguas, ou já está numa E eu já manifestação, vi que às vezes esse sendo tocado primeiro acaba despertando, incendeia os incendeia os outros. outros Isso, então também. foi isso que ele disse. É É, uma maneira de incendiar incendiar os outros. os demais e contagiar. O fogo pega. Agora, se ele Contagiar. pega um seco, E ele o vai tentar coração, pôr fogo, o aí, coração duro não vai acontecer, aí vai acaba travar. desanimando os outros também. Isso, justamente. Então, eu aprendi isso e você pode aprender hoje, né? Que são Entendeu? chaves, Chave. ensinamentos importantes. Então, hoje, quando eu vou ministrar, por exemplo, às vezes eu vou no meio do povo, eu pego uma pessoa, pego outra. É quem Deus vai me mostrando, porque é ali onde ele está trabalhando. Falando assim, olha, E já aí tá eu movendo faço essa nessas pessoas. técnica, e isso, eu acabo trazendo esse fogo para frente, e esse fogo contagia toda a igreja. É um método que Deus deu, né? E eu aproveitei tanto do Randy como de algumas outras Mas aí pessoas nesse que dia você trabalham. recebeu uma transferência? Então, aí nesse dia ele disse isso: nós vamos adorar, e quem tiver Até você sentindo, falando dessa transferência, você até pode explicar um pouco, porque o que você recebeu lá é que você viaja no Brasil inteiro também. levando, né? Não Então, só cura, como a escola do sobrenatural. sim, Nós vamos falar que ele também tem no canal dele, mas transfere para outros serem usados. e está acontecendo E tá demais, acontecendo, né? né? Nesses Não 20 é anos só aí. na presença dele, ele vai levantar uma geração, como foi falado no início. Isso. Pode continuar. E por aí ele disse assim: não, então quem começar a sentir alguma manifestação, seja os primeiros a vir para frente. Quando ele disse isso, o povo começou a sair correndo. Eles tinham sede, e Tinha eu também. sede. Eu falei: eu não vou ficar para trás, vou correr também. E eu corri também. E eu fui o nono, mais ou menos, assim, dá para mim hoje entender, depois que contaram tudo para mim, porque tinha gente da igreja, foram contando os acontecimentos que hoje está nos livros. nono Eu fui o nono, a nona pessoa que que estava chegou. numa fila ali, né, Ah, de uma fila, no caso, horizontal, né, assim, uma fileira, porque formou várias fileiras, né? Então eu estava na primeira, era mais ou menos a nona pessoa. E aí ele deu um outro comando de ordem, ele disse assim: põe as mãos para frente, como alguém que vai receber um presente de Deus, um presente do Pai. Aí eu pus a minha mão para frente. Só que todos nós, quando vamos receber pelas primeiras vezes, tudo, ou todo mundo que vai entrar na presença vai receber, fecha o olho. E eu fechei o olho, né? Porque era a minha maneira de buscar Deus. Então eu pus a mão para frente, fechei o olho e só ficava escutando o barulho de quem estava do meu lado, né? Que ele começou a ministrar. Eu era o nono, mais ou menos, então ele começou a ministrar lá pelos primeiros. Eu escutava o barulho do povo recebendo, alguns gritavam, outros caíam tremendo no chão, dava para escutar, né? Até o chão aí você não balançava. abriu o olho? Não nessa abri o hora? olho, só ficar escutando. E de repente, quando eu percebi que chegou em mim pela voz, né? Dava para entender que ele estava Na sua frente. na minha frente, já falando comigo, só que ele é americano, então tinha um tradutor. E aí ele falou com o tradutor alguma coisa, parado de frente para mim, e o tradutor falou para mim assim: pastor, abra os seus olhos, porque eu estava com o olho fechado, e olha para suas mãos. Aí eu abri o olho, olhei para minha mão, a minha mão estava cheia de azeite, Oi, e estava pingando no chão o azeite, tanto que tinha. forte, né? Aí ele perguntou assim: o apóstolo Randy Clark está perguntando se você colocou azeite na mão para vir para frente, para você vir aqui. Você encheu a mão de óleo para vir para cá? Eu disse: não, eu nem tenho óleo aqui. Aí ele olhou para o Randy e disse: Randy, isso é o sobrenatural, todo empolgado, né? Isso é Deus, é o sobrenatural, o homem está cheio de Deus, né? Aí o Randy Clark olhou para toda a igreja, não sei se você estava lá, você viu Nesse isso dia esse não dia, estava. então. Ele olhou para toda a igreja Perdi o assim, dia da transferência. parou, né? Olhou para todo mundo assim e disse assim: a unção de milagres está sobre esse pastor. Aí ele traduziu, né? Eu ouvi a hora que ele traduziu. E aí ele soprou sobre mim. Mas quando ele soprou, eu vi um redemoinho em cima do altar que veio junto com o sopro dele e me tocou e me jogou 3 metros para trás. Eu caí e comecei a chorar. O avivamento na minha vida não veio por correria, dança, pular, não foi uma alegria, foi o contrário, Quebrantamento. quebrantamento, arrependimento
E ali foi muito forte, porque eu comecei a chorar de sentir a presença. Eu chorei, pastor, 3 dias e 3 noites, Mas sem isso por causa parar, da presença. por causa da presença. 3 dias. 3 dias e 3 noites. Eu comecei a chorar ali, não parei mais, fui para casa chorando. No outro dia acordei chorando, tinha que trabalhar, né? Porque era domingo, então segunda-feira chegou, eu tinha uma marcenaria na época, chegou os funcionários da marcenaria, eu mandei todo mundo ir para casa. Falei, não, eu não tenho condição de fazer nada, quando eu melhorar vocês vêm. 3 dias não trabalharam, dei folga, 3 dias, Deus folga. e fiquei chorando dentro de um quarto trancado, coloquei uma E o pessoal não adoração. perguntava o que está acontecendo. Perguntava se está doente, está acontecendo, se está passando por alguma coisa, aconteceu um trauma, se teve alguma Depressão. notícia ruim, se, né, que tá, eu falei, eu não estou sentindo a presença de Deus, chorando, sentindo a presença. A minha família não entendeu nada, eles saíam, eles iam fazer a vida deles, e saía, e me largava lá, chegava, eu estava chorando, saiu, eu estava chorando, chegava, falei, o cara vai morrer chorando aí, não é possível, 3 dias. Aí no terceiro dia, né, imagina a fome que eu tava, não comia, não podia Não pôr comeu comida, também? não conseguia comer, só chorava, bebia água e chorava. E aí eu tava com muita fome no terceiro dia, e Deus tratou meu coração. Ele fez um filme, passou um filme da minha vida, me lembrando, desde a minha infância até aquele dia, todo mundo que eu tinha que perdoar, tudo que eu tinha que fazer ali, perdoar no meu coração, de gente que me devia, pessoas que tinham me caluniado. Sabe que ser pastor, eu era pastor, né? A gente sofre, né? Sofre. Traições, né, de pessoas que você ajuda e no fim vão para outras igrejas, fala mal, falando e mal. é difícil. Então ali Deus falou assim, eu preciso do seu coração puro. Então nós vamos tratar item por item. E Deus, o que ele fez na minha vida foi um tratamento. Esses 3 dias, foi 3 dias como se eu tivesse morrido e nascido de novo, um novo homem. No terceiro dia eu estava com o coração puro, limpo, e um coração novo, cheio da presença de Deus, radiava a presença de Deus. Tratamento. Foi, Deus tratou comigo. E aí eu peguei e fui na padaria, não tinha ninguém em casa, não tinha nada para comer, levantei com uma fome de 10 mendigos. Imagina só. E aí eu com aquela fome tudo, eu peguei o carro e eu fui ali para ir para a padaria, e no caminho eu senti o braço, senti meu braço ser tocado. E nesse momento que o braço foi tocado, eu lembrei das palavras de conhecimento que eu havia aprendido na escola do sobrenatural lá com a equipe do Range. E aí eles ensinaram, e eu tive a certeza que era uma palavra de revelação para cura, porque eu não tinha problema no braço. Você sentindo uma dor. E eu sentia aquela dor no braço todo, né? Sentia a sensação assim de um braço como endurecido e dor, né? Algo assim. E aí eu guardei aquilo e falei, bom, Deus quer curar alguém com problema no braço direito. Eu vou ligar minhas anteninhas e vou ficar atento como eles ensinaram. Vou tentar descobrir quem é que Deus quer curar. Quando eu entrei na padaria para comprar o pão ali, né, para me comprar as coisas, comprar pão, presunto, queijo, que eu ia fazer um lanche para mim, né? Aí eu olhei assim e o Espírito Santo disse, é aquela mulher. Ele mostrou a pessoa para mim. E eu, tímido, não orava por imposição de mão nem na igreja, que dirá numa padaria na rua. Na rua. Então, o que acontece? Essa unção, quando você recebe essa unção, ela deixa você corajoso. E eu me tornei corajoso, o medo sumiu, a insegurança sumiu, a fraqueza sumiu, porque a unção estava sobre mim. Então eu fui impulsionado pelo Espírito em cima de uma palavra de revelação que me encorajou. Então eu tive coragem de abordar a mulher. Eu era tímido, eu nunca ia abordar ninguém na padaria pelo nada. Como que eu ia chegar? Eu cheguei na mulher e perguntei para ela assim, minha senhora, mas acontece alguma coisa no seu braço direito? A mulher tomou um susto, porque quem que ia perguntar isso na padaria para ela, né? Ela não sabia quem eu era. Eu falei, calma, eu sou um pastor e eu vinha no caminho e Deus me disse, né? Eu senti que ele ia curar alguém do braço direito. Chegou aqui, o Espírito Santo mostrou a senhora. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Quer dizer, a presença se manifestou nela também. E aí ela disse assim, filho, há 8 anos eu sofri um derrame e o meu braço não funciona. Ela pegou o braço direito assim e quando soltou, o braço não tinha força nenhuma, não funcionava. É como se não tivesse nervos. Né? Não tinha nenhuma reação. Diferente de alguns derrames que deixa duro, né? No caso dela ficou assim, mole, não funcionava.
E aí eu falei assim, mas olha, que loucura, não orava nem na igreja por imposição de mãos, agora cheio do Espírito Santo, né, transformado, com uma coragem que veio sobre mim, eu disse assim, mas eu posso orar pela senhora? Aí ela olhou para mim e falou, mas aqui na padaria? Eu falei, aqui na padaria, Deus cura na padaria, cura no açougue, cura na rua. Aí eu fiquei corajoso, né? Disse assim, Deus cura, não estava curando comigo em lugar nenhum, mas eu já falei que Deus curava em todos os lugares, né? Bem legal. E aí ela falou, né? Tudo bem, né? Aí eu peguei e ministrei, não no modelo antigo, porque o modelo antigo que eu tentava orar era petições, era pedir para Deus fazer. E ali não, eu aprendi que Jesus disse, ide e curai em meu nome, com comandos de ordem. Jesus usava comandos de ordem. E aí eu falei com o braço dela, coisas que eu também não faria se eu não tivesse aprendido na escola. Então, como eu aprendi o modelo de como orar pelos enfermos, como curar os enfermos, eu usei o que eu aprendi lá, já de cara. E aí eu dei comandos de ordem, braço que não funciona, volte a funcionar. Neurônios que foram destruídos, sejam reconstruídos em nome de Jesus. Todo o ligamento que foi rompido, tudo que atrapalha ela de ter os movimentos de volta, volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Foi só isso. A mulher levantou todo o braço para cima, completamente curado, que abalou a padaria. Aquilo mexeu com a padaria, porque ela era uma freguesa constante ali, então todo mundo sabia da deficiência. Tinha 2 pessoas bebendo bebida alcoólica na padaria, né, naquele horário, e quando eles viram Jesus curando na padaria, eles largaram a bebida, vieram correr e disseram assim, nós somos desviados, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo, nós queremos nos consertar agora, o senhor ora para nós queremos voltar para Jesus agora. Eu ganhei os 3 para Jesus. Olha que bênção. O primeiro fruto já foi esse aí. Receber a semente. Então você vai jogar palavras ao vento. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me lembro que uma semana antes eu tive um sonho com Deus, né? O primeiro sonho assim, que realmente foi com Deus. Eu sonhei que eu estava numa montanha, sabe aquelas pontes antigas lá daqueles filmes do Indiana Jones? Que você vai andando assim, vai quebrando aquelas pontes. Então, tinha 2 montanhas. Aquela ponte estava apontando para mim, eu estava numa montanha, e aquela ponte me levava a outra. E eu sentia uma energia, algo me levando a andar naquela ponte. Eu tenho um pavor de altura, tenho um medo de altura. E eu começava a andar naquela ponte, à medida que eu andava, as tábuas, elas iam se quebrando. Tipo, não podia voltar para trás. E eu cheguei até a outra montanha. Quando eu cheguei na outra montanha tinha um computador. Naquele tempo ainda, um computador de tubo ainda, pra você ter uma ideia. E eu olhei pro computador assim, e estava aberto o MSN. Você vê como uma coisa antiga. Hoje ninguém usa MSN, né? O MSN. E no MSN eu vi que tinha alguém teclando. Aí eu cheguei perto assim do MSN. Aí falou meu nome, né? Clautiego. Digitou. Eu te conheço. Aí eu fiquei assustado no sonho. Falei assim, como assim? Você me conhece? Porque MSN não tem como você me conhecer. Eu sou Deus. Na hora que ele digitou eu sou Deus, eu comecei a rir. Mas ri que nem um louco. Ele falou, por que você tá rindo? Tô falando pra você, eu sou Deus, eu te conheço. Ele começou a me contar desde quando eu nasci até o momento que eu estava passando. Esse sonho foi quando você já estava, né? Eu estava voltando. Acho que umas 3 semanas antes dele me batizar no Espírito Santo. E então, ele me deu esse sonho e ele começou a falar comigo e falou assim, eu sou seu pai, eu te amo. E quando ele falou isso, no sonho, toda a atmosfera mudou. Eu senti 2 braços fortes me abraçar, e quando ele me abraçava, eu ficava em posição fetal, como se eu fosse um bebê. Ele me embalou ali no sonho, e eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Toda aquela mágoa, aquele rancor, todas aquelas frustrações que eu estava carregando, dissipou 90%. Eu acordei... Um sonho profético. Profético, né? Profético. Porque ele estava me chamando para um caminho que eu não ia poder voltar mais. Caindo, não tem volta. Não tem volta. E aí eu acordei e falei assim, poxa, Deus é real, Deus quer alguma coisa comigo. Como é que eu vou atender esse chamado de Deus? Então, aí passou 3 semanas, eu estava procurando emprego, eu nunca tinha orado na minha vida, nunca falar com Deus assim, em oração, com fé, não, só rezas religiosas, mas orar, falar com Deus, crendo que Ele está ouvindo, não. Eu lembro que numa madrugada eu perdi o sono, eu ainda fumava, tal, até na época. Eu perdi o sono na madrugada, pastor. E aí
Eu coloquei o joelho no chão. Tudo Pra nesse orar. processo, pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha alguém ouvindo minha oração. Aí, Alguém do meu lado. já estava trabalhar de Deus agindo. A graça, né? A graça. A graça é movendo. Fala assim, ó, não tem chamando, como. Ele chamando. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Deus, o senhor quer que eu me batize? Se o senhor quer, me dá um sinal. Se o senhor quer, eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou facinho, Deus me... E eu não consegui dormir a madrugada. Aí eu acordei, sem dormir, a minha irmã acordou, minha irmã mais velha, ela acordou, e eu falei para ela, olha, eu não consegui dormir. E ela falou, estranho, eu tive um sonho. Olha só, eu sonhei que a gente estava caminhando e tinha um ser verde, né, que era uma espécie de um demônio, e tinha um ser de branco. E esse ser verde pegava alguns pedidos. E ela revelou 7 pedidos dos 10 que eu fiz. Eu tinha feito 10 pedidos para Deus. 7? Ela revelou 7 no sonho dela, que estavam amarrados, que estava na mão do inimigo. Olha. Aí ela também é usada no profético. Mas só que ela é uma outra, de outra forma. E aí eu falei assim, bom, é o sinal. Deus quer que eu me batize. Deus, se eu quer que eu me batize, me dê um sinal. O sinal tá aí, Deus deu um sonho. Aí na noite eu fui para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei assim perto da igreja, assim, eu olhei distante, a igreja era numa subida, eu vi uma nuvem, eu vi como se fosse fumaça. Falei assim, a igreja tá pegando fogo? Hoje não vai ter culto. A igreja tá pegando fogo. Quando eu entrei no culto, eu entrei na igreja, não tava nada. A fumaça dissipou. O pastor pregou uma palavra que eu não me lembro mais do que ele pregou. No final da palavra, ele falou assim, olha, você que sentiu no coração e quer ajoelhar, ajoelha e fala com Deus. Minha mãe estava do meu lado. Pastor, por Deus do céu, na hora que eu coloquei o joelho no chão, veio um fogo, mais um fogo no meu coração, assim, que começou a quebrar as amarras. Eu queria pensar em pecado, eu queria pensar em bebedeira, eu queria pensar em coisas pornográficas, eu não consegui, tipo, sumir assim na mente. Pum! E eu fui falar para minha mãe, eu tô morrendo, porque meu coração tá muito acelerado, tá uma pressão aqui dentro, um fogo muito dentro, eu tô morrendo, chama o médico. Na hora que eu fui falar isso para ela, não saiu língua. Foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu tentei falar, me ajuda, me socorre, não saía. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Você vai me matar desse jeito, não tô aguentando, eu vou explodir aqui. E comecei, eu sentei, eu queria parar e não conseguia parar de falar em línguas. Eu queria falar português e não saía português. Aí o pastor lá no altar falou assim, olha, você que sentiu Deus no coração, vem aqui para frente para eu orar por você. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus. Eu falei assim, deve ser isso que ele deve estar falando. Acho que ele vai tirar isso de mim, né? Isso não é comum, isso não é normal. Ele desceu do altar, na hora que ele colocou a mão em mim, a luz apagou. Ele também disparou falar em línguas. Aquilo que estava, 20% sobre mim, aumentou para 80%, 90%. Eu senti meu corpo todo endurecer. Eu senti uma leve brisa bater em mim assim, eu não consegui segurar, eu caí. Fiquei quase 2 horas falando em línguas ali. E falei em línguas, querendo falar português. Ali no chão, eu tive uma visão. Eu me vi no altar. Eu ouvi a voz do Senhor falar, para isso que eu te chamei. Você nasceu para isso. E eu, mas, Senhor, eu não sou pastor, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastor, eu não tenho ninguém que é pastor, eu não conheço Bíblia, eu não sei nada da Bíblia, eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para estudar a Bíblia. E ele falou, você vai. Olha onde você está. Você é soberbo, você é arrogante. Você maltratou um servo meu, ele falou do meu cunhado que eu tinha, né, humilhado ele. Você é arrogante. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Se eu quiser parar teu coração aqui, agora eu paro. Eu não tenho para onde correr. Eu te chamei. E olha para o altar, porque é ali que eu te quero. Falei, meu Deus. Esse chamado forte. Né? Não teve como voltar. Não tem como fugir disso. Não tem como. Se fugir disso... Aí o mais engraçado foi que eu levantei, eu vi tudo rodando. Depois tá lá em Atos, né? E eu comecei a andar alto. Tá. Eu falei, eu tô bêbado. Eu estou embriagado. Atos que esse cara embriagado, Atos 2. Então, para mim é real. Para muitas pessoas acham que não, porque eles olharam, viram aquele povo todo... Como é que o embriagado fica? Ele fica comum? Não fica comum. Não é algo comum. Uma pessoa embriagada da trança, falar meio lento, meio arrastado, fica meio aéreo e tal. E eu fiquei tudo desse jeito. Olha que a gente tinha bebido muito no mundo. Mas ali não. Eu lembro que eu fui pegar o ônibus, eu quase errei o degrau do ônibus. Aí eu sentei assim, parecia que eu tava naquela brisa. Qual a palavra final você falasse para cantores que estão aí, adoradores, ministros, tem muitas pessoas que têm esse chamado, esse ministério de estar louvando nas igrejas, né? Dirigir louvor, tem uns que é cantor solo e outros dirigem ministério de louvor. Qual palavra se daria
para encerrar, e com certeza vai ser uma bênção, esse programa vai alcançar muitas vidas. Amém, pastor. A palavra que eu digo é perseverar. Perseverança. Perseverança, acreditar, confiar que Jesus pode mudar a história. A gente vem com a palavra dentro do carro, aonde vai falar sobre Jairo, se eu não me engano, Marcos 22. Marcos capítulo 5 e o versículo número 22, onde vai falar que Jairo ele sai da casa dele. E Jairo ele deixa uma, sabe ali, uma dificuldade na casa dele. Quer dizer, Jairo deixou tudo. Ele deixou a filha dele enferma e ele, sabendo que Jesus iria passar naquele momento, ele acreditou e falou assim: eu vou sair de casa agora, eu vou lá, e eu tenho certeza que Jesus irá mudar a minha história. E Jairo chegando até lá, ele se prostra, adora ao Senhor e fala, insiste, chorando, clamando, buscando, sabe, a face de Cristo, buscando ali por Jesus, clamando, sabe, insistindo, clamando, porque Jairo, eu entendo quando fala que ele está insistindo, ele não falou uma vez e Jesus já atendeu, não, ele continuou insistindo ali, prostrado, adorando ao Senhor, e falou: o senhor pode ir até a minha casa? Porque a minha filha se encontra enferma. Aí eu vou falar para você, adorador, você tem um chamado, Jesus te chamou para aquilo, você convidou Jesus para entrar nesse projeto, nesse sonho, mas no meio, na trajetória desse projeto, vai sempre ter uma crítica, vai sempre ter alguém para poder falar para você que não vai dar certo, que não vai conseguir, porque com Jairo foi a mesma coisa. Jairo estava indo com Jesus, e nisso veio uma mulher que também precisava de uma ajuda, tocou na orla e foi curada. Mesmo assim, Jairo não desistiu, continuou ali na caminhada. E na caminhada vem aquele da sinagoga e fala para ele: desiste, pode parar de importunar aí o mestre, porque a sua filha já morreu. Olha a notícia que ele tomou. É mesmo assim, comigo e com você, no meio da trajetória. Para, desiste, não adianta você ir para a igreja, não adianta você adorar, não adianta você buscar, porque esse sonho não vai realizar. É assim que acontece. Mas Jairo continuou, não deu ouvido para aquilo e foi até o final, e Jesus pega e fala: vamos até lá. Foi até a casa dele, e é onde Jesus operou o milagre e colocou o sonho, o projeto na mão dele de novo. Pegou e falou assim: aquilo que estava morto, eu ainda sou capaz de reviver. Eu não sei qual é o sonho que você tem aí na sua vida, eu não sei qual é o projeto que você tem, eu não sei qual é o chamado que Deus colocou na sua vida, mas tenha certeza, se talvez nessa manhã o seu projeto parecia que estava morto, Jesus chegou para dar vida nesse projeto, para dar vida dentro da tua casa, dentro da tua família, para poder dar vida àquilo que você sonha. Aquilo que você sonha ainda está na mão de Deus, então tenha certeza, seu sonho não morreu, continua vivo. Eu tenho certeza que Deus irá operar coisas grandes, maravilhosas sobre a tua vida, mas para isso, faça que nem Jairo, insista, persevera, faz que nem Ana, perseverou, adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, porque Ana também era criticada dentro de casa, falava: você não vai ter, você não vai conseguir, para você não tem jeito, mas ela insistiu em adorar, em buscar aquele que poderia fazer o milagre, e ela conseguiu o milagre, e o milagre dela tem nome, porque Jesus, quando ele te dá um milagre, ele vai fazer um milagre na tua vida que todo mundo vai ter que olhar, passar ano por ano e vai falar: nossa, aquele é o milagre do pastor Ariston. Aquele é o milagre da Flávia, aquele é o milagre do Marcos. Todo mundo vai se lembrar: Jesus fez um milagre grande. Amém. Se prepara, Jesus vai fazer um milagre, e esse milagre tem nome. Também no livro, é sobre um anjo que foi em casa. Eu e minha esposa, a gente estava vivendo um período de tribulação e turbulência. Todo casamento vive isso. Aqui não vive o que é... Algo pessoal. Algo pessoal, nós estávamos numa turbulência. E aquela semana foi uma semana muito difícil financeiramente, emocionalmente. A gente estava tendo muitos desencontros. Então, a gente tinha, eu não me esqueço como nunca, a gente tinha um ovo cru de mistura. E arroz e feijão, só. Você tinha os meninos? Ainda não? Eu tinha meu filho já, o Samuel. Ele tinha acho que 6 anos, ou 5, entre 5 e 6 anos. Bateu na porta uma moça. Eu tenho um cachorro muito bravo. Muito bravo. Um pitbull, né?
É o Pitbull, Não, né? não, é o outro. Não, a É o outra- vira-latinha lá. E ele late virado no 600, só o cachorro. A moça bateu, né, uma moradora de rua, bateu a porta. Pela primeira vez, um cachorro não latiu. Ela falou assim, você teria um prato de comida para me dar? Aí eu, amor, a moça quer um prato de comida, vamos dar nela. Claro. Aí a minha esposa falou assim, põe ela dentro de casa para ela comer. Aí eu falei, olha, entra, tal. Ela, sério? Eu falei, sério? Ela foi, eu nunca vi isso. Ela tirou o chinelo e entrou dentro de casa. Comeu. Minha esposa fritou o último ovo que a gente tinha, deu para ela comer, e tinha 25 centavos em cima da geladeira, nosso último dinheiro. Minha esposa pegou aqueles 25 centavos, foi na venda e comprou um doce, na tempo era um doce de leite, e deu para a moça, falou, olha, tá aqui sua sobremesa. Ela comeu a comida, comeu o doce de leite, levantou-se e foi para a cozinha. Ela foi para a cozinha e lavou a louça. A louça era minha, a louça do almoço. E eu odeio lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Quem me deixa bravo é lavar louça. Ela lavou a minha louça. Antes dela sair, a gente estava sentado na sala e tem uma foto nossa. Depois eu até mando a foto para ti. Foi uma foto que a gente tirou quando minha esposa estava com meu filho na barriga e a gente está sorrindo. E a foto assim tá brilhando porque o sol tá batendo no nosso rosto assim, e a gente tá um do lado do outro assim sorrindo para a câmera. Essa moça, né, que eu não sei o nome dela, falou assim: "Nossa, que casal bonito". Na hora que ela falou isso, que casal bonito, entrou um vento dentro de casa. Bateu na casa toda. E saiu o vento. E eu e minha esposa se arrepiou. E ela saiu. Nunca mais ouvi ela. Depois desse dia, Deus enviou um monte de oferta, pastor. Enviou cesta básica. Tava zero. Pessoas... Mas você acha que ela era Era um anjo. um anjo? Porque a Bíblia diz, Que lá em Hebreus que 13, alguns né? sem saber hospedaram Anjos. anjos. Era um anjo. Foi uma experiência Você assim. falando isso, eu lembrei de um testemunho parecido de uma missionária também, assim, de hospedar anjo, de ter contato com anjo. Mas é Meu forte. filho, Né? ele é autista, né? Ele é autista, ele não fala, ele não é verbal. Alguns anos atrás, a gente foi no Extra aqui em Anchieta e tava lotado um sábado. Eu deixei ele sentado, eu tava do lado dele, minha esposa pegou a fila do Burger King para comprar lanche. E eu levantei assim, tipo naquela fã, para falar para ela, compra esse. Na hora que eu falei para ela comprar esse, ela falou, e o Samuel? Quando eu virei as costas, cadê meu filho? Lotado. Ele não fala, pastor. Não tem como. Não tem como, ele não fala, não tinha como ele falar meu pai e minha mãe. Pastor, bateu um desespero. As No pernas meio amoleceram. No Extra ali, multidão. Multidão. Bateu um desespero, minhas pernas amoleceram, as pernas da minha esposa amoleceram e a gente ficou parado. O que nós vamos fazer? Falei, Deus, pastor, foi muito forte isso. Do nada apareceu 2 pessoas, um casal. Falou assim, esse filho é de vocês, né? Aham. Eu estava no banheiro. A gente pegou ele e trouxe ele aqui para vocês. Quando eles fizeram isso, a gente abaixou a cabeça para falar com o Samuel. Quando a gente levantou, cadê essas 2 pessoas? Sumiu. Anjos existem. E eles passeando no meio da gente. E muita gente fala que não acredita, né? É muito tremendo isso, né? É tremendo. E Deus... O pilar financeiro, eu considero o mais poderoso dos 4. Pode até alguém dizer, não, mas o espiritual é mais forte. Não é, gente. É o material. Por quê? Financeiro. É o financeiro. Porque com dinheiro, o teu ministério cresce. Com dinheiro, tu tem mais inteligência emocional. E com dinheiro, você tem mais saúde. Então, o se dinheiro, tiver esse pilar quebrado... Você é uma pessoa de talento, que tem tudo para crescer, mas não rompe. E detalhe, eu fui assim. Você foi assim? Foi. Eu, antes de vir para São Paulo, que acho que isso que você ia perguntar. Porque você veio pouco tempo, né? Eu cheguei, eu estou em São Paulo há 5 meses, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, né? E o que acontece? Antes disso, antes da pandemia ali, eu era o pregador itinerante que, se virasse de cabeça para baixo, muito raro caía uma moeda. Eu era aquele homem que vivia meio que pela fé, mas era uma fé meia furada, sabe? Porque fé sem trabalhar. E sem resultado. E sem resultado. Não, eu vivo pela fé, mas você não faz nada. Isso não é viver pela fé. Que a fé sem obra é morta. Lá no Pará. Isso no Pará. Então eu pregava nas igrejas, ganhava aquela ofertinha, sonhava explodir. Não, eu quero que esse ministério alcance o Brasil. Mas quando se tratava de dinheiro, eu dizia, não pode pregar prosperidade, isso não é de Deus. Mas por que você era... Porque eu vim ensinado, porque eu vim das igrejas assim.
Você tem Que igreja, é tem pecado, né? que é pecado, não pode. Aí o que acontece? O meu ministério não crescia. Aí eu, ó, tinha momentos que eu falava que isso não era de Deus, aí eu pedia, Deus, manda um empresário para bancar meu ministério. Também Eu me contradizia mesmo. contradizer. Não queria e depois Eu queria. queria, entende? Aí o que acontece? O empresário nunca chegou. A pandemia fechou as portas. Quando a Casa pandemia, da igreja fechada. eu não tinha agenda. Eu, Jéssica, minha esposa e minha cunhada Vitória paramos dentro de uma cidade no Amapá, chamada Tartarugalzinho. É a terceira cidade antes de chegar na Como é o fronteira do nome da cidade? Tartarugalzinho. Antes de chegar no Iapoque. E não tinha dinheiro nem para comer uma marmita. No auge da pandemia. Foi aí que eu vi o negócio dos arrasta para cima, clica aqui embaixo, os anúncios na internet. Monte um curso online e você vai. Eu falei, eu vou entrar nessa, não tem o que fazer, só tinha um celular conectado na internet. Foi aí que eu fui estudar, entendi que eu tinha potencial e conhecimento e conteúdo para muitas pessoas. Aí foi aí que eu entrei para a internet e hoje eu sou empresário e dono do meu próprio negócio e banco o meu ministério. Quando eu entrei, que eu virei a chave do financeiro, meu ministério decolou. Eu vim participar Quando veio esse pilar da finança. finança, porque o pilar da finança me trouxe portas que só o dinheiro pode abrir. Você pode orar, jejuar, mas é dinheiro que abre certo tipo de porta, né? Então, quando eu melhorei a minha vida financeira, eu comecei a pregar nas maiores conferências no Pará, e quando eu chego em São Paulo, que eu tô aqui há 5 meses, e já cheguei a viajar para... Eu só prego hoje em evento grande. Hoje eu não vou mais, porque eu não vivo mais da obra, como eu... Necessariamente precisa haver uma rejeição para que uma ferida da rejeição se instale. Não precisa? Não precisa ser rejeitado para a ferida da Para rejeição ter a se rejeição. É. Ah, é? É estranho isso, né? Estranho. É contraditório. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu tive uma pessoa que ela se tornou praticamente a ovelha negra da família dela. Ela cresceu se tornando a ovelha negra da família. Ela teve um comportamento rebelde, ela se destacou fazendo tudo diferente da família, dos demais, os irmãos e tudo. E aí ela chega na nossa imersão, nós temos as imersões presenciais que trata essas feridas emocionais, esses registros emocionais, e ela veio com a reclamação que tudo na vida dela, nada dava certo, tudo dava errado. Ela, uma pessoa já adulta, a parte financeira muito limitada, não conseguia desenvolver, não conseguia realmente fluir, né? Não conseguia ter uma vida bem fluida, assim, em todas as áreas, nas 7 áreas da nossa vida. Não conseguia ter. Então, ela chegou pra gente e a primeira reclamação é que ela tinha a rejeição, que ela tinha a rejeição do pai, aliás, perdão, ela tinha a rejeição da mãe. Então ela relatava que estava com a rejeição da mãe muito profunda, e aquela coisa, eu disse, ok, vamos aplicar então todo o processo. E nós aplicamos todo o processo de cura. No meio do processo de cura, vem a verdade para ela. E a verdade, ela se viu ainda, desde criança, e como a mãe dela cuidava dela. Como que a mãe cuidava dela de forma excelente. O cuidado que a mãe tinha. Com amor. Com amor. Sem ter rejeição. Sem rejeição nenhuma. Nem da mãe, nem do pai. Não tinha. E quando ela volta a si, aí ela voltou muito emotiva, chorando com aquele... Eu falei, meu Deus, eu passei a vida inteira acreditando que a minha mãe tinha me rejeitado. E por isso o meu comportamento de rebeldia fazia com que eu desonrasse meus pais, porque acreditava que eu tinha sido rejeitado. Isso tinha entrado nela, esse pensamento. Vamos lá, nós vamos chegar. O motivo. Vou trazer vários motivos aqui para vocês entenderem. E aí, quando a gente resolveu isso, ela foi curada. E aí a vida dela começou a dar certo. Tudo que antes dava errado, que era um trabalho muito grande para dar certo, para dar errado, começou a dar certo com muita fluidez. Às vezes, coisas que ela apenas pensa em querer conquistar, ela vai e automaticamente parece que tudo vem e faz acontecer. E a coisa simplesmente acontece sem que ela precise fazer tanta força, tá? Então, vocês que estão nos assistindo aqui, que entrou nessa live agora, eu quero te pedir uma coisa. Já digita aí de qual é a cidade e o estado
de onde você está nos assistindo. Quero saber até onde essa live está chegando, né? A gente quer saber. Quer saber também? Quero saber. Porque eu tenho certeza que tem gente. E outra, se você é de outro país, digita também de qual país você está nos assistindo. Que eu tenho certeza. Tem gente do Japão, da China, da Alemanha. Tá vindo gente agora para um treinamento nosso de Angola, Oh, pra que você ter uma benção. ideia, né? Alcançando as nações. E também aproveita e compartilha com pelo menos 5 pessoas. Eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser uma live reveladora. Ela vai ser muito libertadora para alguns de vocês que estão nos assistindo. A pergunta que o senhor me fez foi: e como que foi gravado essa ferida da rejeição, já que Ela não foi ela não rejeitada. foi rejeitada? Pois bem, isso daqui é um descortinar. O que uma criança entende como amor? Você sabe? Quase ninguém sabe disso. Uma criança... Carinho, presente. Pois bem, uma criança entende que ela está sendo amor, ou melhor, uma criança entende amor como presença. Presença da pessoa. Presença. A criança entende, por exemplo, qual que é o primeiro contato de que a criança, tecnicamente, ela está sendo abandonada? É quando ela sai do ventre da mãe e vai lá para o berço. E vocês sabem que, cientificamente, é obrigatório que, logo depois que tira a criança, já pega e traz ela para o colo da mãe, logo ali mesmo na sala de parto, para que ela sinta o calor e a presença, e ela sinta aquele acolhimento. Para uma criança, amor e presença é a mesma coisa. Agora imagina a seguinte questão. Aí tem a mãe, tem o pai, aí a criança nasce, chega uma determinada idade, o pai, ou melhor, o pai ele tem que ir para a luta, ele tem que trabalhar. No Brasil, por exemplo, você vê os homens saem de casa, que hora para ir trabalhar? Em São Paulo, por exemplo. Madrugada, de madrugada. Sai 4 horas da manhã para enfrentar ônibus lotado, né? Às vezes 3 transportes. 3 transportes para chegar. Gente, para mim vir hoje para cá, para fazer o podcast, saí de casa 1h30 de antecedência. Peguei um trânsito mal e não é longe. Não. E tudo aconteceu, né? Fui parado pela Blitz, eu falei justamente que eu estou atrasado e não é longe, mas devido ao trânsito. Então o pai ele sai de casa muito cedo para ir trabalhar. E mesmo que ele saia do serviço 7 horas, para ele chegar em casa, vai chegar 10. Um exemplo, né? Isso. Quem trabalha longe. O que acontece? Observar? Tá ausente. Passou o dia ausente. E você observou que, vou ser bem generoso aqui, 90% das percepções de rejeição que as pessoas têm não é da mãe, e sim do pai? Já observou isso? Sim. Será que o pai realmente queria rejeitar os filhos? Ou a percepção de rejeição que a criança teve foi simplesmente porque o pai não estava presente? Casais que se separam, o filho tende a ficar com quem? Com a mãe. O fato de o pai não estar ali presente na criação do filho não quer dizer que o pai não ama o filho. Não ama. Mas para o filho, o fato dele não estar presente quer dizer para ele que o pai o rejeitou. E isso não é de forma consciente. Isso é uma percepção inconsciente que eles têm. Agora, trazendo para a questão da mãe. Às vezes a mãe é a mesma coisa. A mãe precisa ir trabalhar, precisa se virar, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai colocar a criança onde? Numa creche. E a criança vai ficar o dia todo lá naquela creche. A criança, ela cresce de forma inconsciente e não é um sentimento. E aí, se você pergunta para crianças, para adultos, lembra da sua infância, momentos que você estava com seu pai, com sua mãe, que estava brincando. Eles não têm lembrança. Eu não lembro. Eu não tenho lembranças aí do meu pai, da minha mãe, o tempo eu brincando, porque geralmente foi apagado, porque o inconsciente entende, a alma da criança entende que ela teve uma rejeição. Aí quando ela cresce um adulto de forma inconsciente, ainda querendo depender, é como se o pai e a mãe estivesse devendo alguma coisa para eles. E é inconsciente, gente, isso não é de forma consciente, não é uma... A pessoa não tem nem consciência, Ela mas não sente tem. uma falta dentro. Ela sente o que nós chamamos de dor oculta. Do oculto. E aonde que isso se manifesta?
no comportamento. Um comportamento. Por exemplo, 90% das pessoas... Eu vou usar esse número, que é um número bem expressivo. O senhor é pastor. Quando o senhor faz um culto de estudo, dá um número de pessoas. Quando você faz um culto de prosperidade ou portas abertas, dá outro número de pessoas. Dá maior, né? Qual que dá mais, gente? De prosperidade, de bens. Bênção financeira e tal. Ou seja, tecnicamente, as pessoas, a maior necessidade que elas têm hoje está correlacionada à questão financeira, prosperidade financeira. Só que prosperidade financeira não é para... deveria ser para todo mundo, mas nem todo mundo alcança. E tem um porquê que nem todo mundo alcança. Porque prosperidade financeira é só para quem é maduro de verdade, para quem cresceu de forma consciente e forma inconsciente. Para quem cresceu, ficou adulto de forma consciente e de forma inconsciente. O que quer dizer isso? O senhor tem filho? Tenho. Quantos anos seus filhos? Vai fazer 21 em março agora, 21 anos. Eles moram com você ou já se casaram, já se viraram? Meu filho tá morando lá em São Paulo, sozinho. Mora Arrumou sozinho. emprego lá. Arrumou um emprego, muito bem. Se você tivesse 30 mil reais e o seu filho chegasse para você e disse assim: ô pai, eu preciso que o senhor me empreste 30 mil reais para me abrir um negócio. Você emprestaria? Sim. Com certeza. Para um negócio. Para um negócio, né? Ele é adulto, 21 anos, já está morando sozinho, está se virando, ele precisa do empréstimo para começar um negócio, você emprestaria. Você até, eu digo para você que talvez você até daria para ele. Eu te dou. É ou não é? Isso. Por causa, ele chegou numa fase de maturidade para isso, certo? Certo. Agora, se seu filho tivesse 2 anos de idade e ele te pedisse o mesmo valor, você daria para ele? Não, daria R$1. R$1. 2 anos. 2 anos, R$1. Não tem mais moeda, né? Tem moeda de R$1, não tem mais cédula de R$1, você daria 2. 2. No máximo. Não é verdade? É. Ok. Por que você não daria? Por causa que não tem a maturidade. Não tem a maturidade para tomar conta do dinheiro, certo? Prosperidade financeira é a mesma coisa. Ele não é para todo mundo, é só para quem tem maturidade. Então, quer dizer, se a pessoa está ferida, não vai conseguir. Não vai. Por quê? Porque a pessoa que está ferida, ela tem a percepção que o pai dela e a mãe dela deve para ela esse afeto, esse carinho, esse aconchego, sabe? Então, ele vai estar sempre de forma inconsciente cobrando dos pais, voltado para os pais, para que os pais tenham. Ou seja, inconscientemente, ele apenas cresceu mascarado de adulto, mas internamente, inconscientemente, ele ainda é uma criança de 2 anos que espera tem até do pai. Pronto. Aí é que vem a terceira chave. Terceira chave. Terceira chave. Visualizar. Visão. Visualizar. Provérbios 23, 7 diz assim: como imaginou na sua alma, assim acontecerá. Então a Bíblia fala que é a nossa fé, né? Imaginação já vem disso, uma imagem em ação. Então eu vou me ver, né? Como Deus fez com Abrão. Abrão estava lá, não vou ser pai, não vou ser pai de multidões, não vou ser um grande líder. Deus tirou ele da tenda, olha aí, teve que remover, tirou ele da tenda e disse: olhe para as estrelas do céu e olhe para a areia da praia do mar. Assim como os grãos você não consegue contar de areia da praia, e as estrelas do céu você também não consegue contar, assim será a sua descendência. Abraão levou 25 anos, ele tinha 75, foi pai aos 100 anos. Ele levou 25 anos para conseguir entender que ele tinha que visualizar. Quando ele conseguiu enxergar, visualizar, nasceu Isaac. Então, o que nós temos que entender aqui? Eu posso estar na pobreza, na miséria, sem dinheiro, sem nada, mas eu tenho que ter uma visão de onde eu quero chegar. Um grande exemplo disso é José. José viu os feixes, José viu a lua, José viu o sol e as estrelas se inclinando para ele. E ele era pobre ainda. Ele era pequeno, não era governador. Não era. Não era. Então o segredo é isso. Você mesmo tá na Visualizar. situação de pobreza, na miséria, endividado, você começa a imaginar e visualizar. Se vê lá. Se vê lá, já estando lá, próspero, Exatamente. bem-sucedido, com sucesso. E algo que pode ajudar, né? Alguns falam isso, e perguntar se o bispo concorda com isso que eles falam, que ajuda questão de imagem, de ter visão, de andar com pessoa próspera. Pronto.
que eles falam isso, ande com pessoas próximas, Sim. pessoas vencedoras, que isso vai... Há uma grande máxima que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. A gente fala assim, não, 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 pode ter certeza, sua linguagem vai ser aquela. E qual o conselho que eu Então dou? você anda com Pessoas ricas, de pró, aí produtivas, sábias, inteligentes, você começa a ficar inteligente, sábio. também. Já A Bíblia diz, anda com o sábio, vai levantando você. vai Mesmo se você estiver num levantando. nível aqui, Exatamente. Por quê? Porque aqui onde você está, você não consegue visualizar. Tá difícil, você não tem dinheiro, você não tem a água, você não tem a luz, você não tem 10 reais, você está no sertão, árido, só o deserto. Então, quando você anda com aquela pessoa que tem um carrão, anda com aquela pessoa que tem uma casa, anda com aquela pessoa que tem luz, que tem água, você diz assim, ei, eu também posso. Hoje eu não tenho, mas um dia, quem sabe, eu chego lá. E aí o que acontece? Se nós somos a média das 5 pessoas que mais nós convivemos, e às vezes a pessoa fala assim, mas eu não acredito nisso, porque tem gente que anda com rico e fica pobre. Mas é a mentalidade da pessoa. ainda não conseguiu mudar a mente dela. Não, tem gente que, por exemplo, se chegar aqui um milionário aqui e falar assim, boa tarde, tudo bem? Posso bater um papo com vocês aí? Eu vou atrapalhar um pouquinho vocês aí. Mas eu queria conversar com vocês. Dependendo do relógio que ele tiver, o terno que ele tiver, a roupa que ele tiver, o perfume que ele tiver, a gente fica assim. É a nossa mentalidade. Para o cara, ele sente um prazer de vir aqui conversar conosco, por exemplo. Mas aí tem gente que fica, mas moço, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu falei do almoço, né? Por exemplo, você está andando com uma pessoa rica, com uma pessoa próspera, olha o que passa pela nossa cabeça. Você está andando, entrou no shopping. Aí a pessoa fala assim, bora jantar? Dá um calafrio, porque... Porque já vem logo na cabeça, como que eu vou pagar? Olha o como de novo. Como que eu vou... Mas o cara não falou para você pagar. Ele falou, Só vamos convidou, entrar. vamos jantar. Convidou, entendeu? Vai no embalo, vai na boa. Mas não, o medo é tão grande, o que a gente faz? Esqueci um negócio. Eita, rapaz, eu tenho que... Meu Deus, minha mulher tá lá em casa, o menino tá gritando, tá chorando. Olha, moço, eu esqueci a panela no fogo. Não vai dar. Outro dia a gente janta. Cancela o jantar, vai embora a pé, e sendo que aquela pessoa talvez pagaria o jantar. Mas a pessoa com medo. Como que eu vou pagar? Como que eu vou sentar? É o garfo que na mão esquerda ou na mão direita? É a faca na mão... Ele fica preocupado com faca, com garfo, com talher. Se bota o guardanapo, se não bota o guardanapo, e se está comendo bem. E aí não aproveita. Mas ele poderia chegar lá e falar assim, sentou na mesa, o camarada vai pedir, na pior das hipóteses, ele poderia dizer o seguinte, eu tô aqui na sua, hein? Tô confiando em tu aqui, hein? Porque você me convidou. Beleza. Mas geralmente a pessoa não entra no restaurante. Ela não entra, porque ela fica com medo de dizer um não, de falar que não tem nada na carteira, de que quanto que vai dar aqui? R$89 o quilo? Sangue de Jesus tem poder, tô fora. Deus me livre. E não entra. Sendo que se ela entrasse, alguém poderia ver, alguém poderia chamá-la, porque se nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, quando alguém me vê naquele ambiente, também tem isso. A pessoa, opa, eu te encontrei lá não sei na onde. Por exemplo, é a primeira vez que eu venho aqui nesse prédio, nesse local. Possa ser que quando eu descer, alguém me encontre. E como, de repente, o prédio aqui é imponente, bonito, a pessoa pode dizer, uau, onde você estava, hein? Olha aí, só o fato de eu mudar o endereço, só o fato de eu aceitar um convite, só o fato de eu conversar com alguém. E aí, pastor, para colocar uma base bíblica, vamos falar aqui, por exemplo, de Daniel. Daniel, quando surgiu todo aquele problema, e o senhor sabe que escolheram pessoas, ele jejuou, né, os 21 dias, não comeu as iguarias do rei, ele se tornou 10 vezes mais sábio do que os outros jovens, e ele foi para o palácio. O que aconteceu? Aí, a história nos diz que ele tinha 3 amigos. E quem foi parar no palácio? De pobre, no outro dia estava no palácio. Os 3 amigos do Daniel. Então, é importante você estar junto. Mesmo que você ache que ele é mais inteligente que você. Aí é que tem que estar. Entendeu? Mas fulano tem mais dinheiro do que eu.
É aí que você tem que estar. Então, fechando essa terceira chave. Eu lembrei uma Ah. frase que o pessoal fala muito: é melhor você ser burro no meio dos inteligentes do que ser inteligente no meio dos burros. Porque Que não fala assim, funciona. tem gente que quer estar só em cima dos outros, mas é melhor ter você amigos Exatamente. maiores para É. te ajudar você subir também. A verdade é essa. Se você estiver numa mesa e você é o mais inteligente, você tem que trocar de mesa. Você já tem que trocar de mesa, porque você não vai evoluir. O que eles vão falar ali vai ser puxa-saco, bajulação, vai ficar dando tapinha nas suas costas e você não vai crescer. Já numa outra mesa que você é o menorzinho, que quando você for falar, o cara já te dá logo um corte e você diz, ih, rapaz, não estou entendendo nada do que eles estão falando aqui. Ali você vai crescer naquela mesa. Mas aí vem de novo aquilo que eu falei no começo, o como, né? A gente fica preocupado muito, como eu vou me manter lá? Como eu vou ficar lá? Eles têm muito dinheiro, ele tem uma Ferrari. Ele, por exemplo, se for para o lado espiritual, ele é um pastor, ele tem 5.000 igrejas, ele tem 1.000 igrejas, ele não vai me dar atenção. Aí a pessoa que fica se julgando sempre o Aqui, menorzinho. o gafanhoto. O gafanhoto. Lá, são pequenos. Então, assim, a gente tem que aprender que ninguém nasce com dinheiro. Todo mundo um dia vai ter dinheiro, mas tem que ter a mentalidade. O dinheiro vai vir aqui, na mentalidade. Então, como diz Provérbios 23:7, como imaginou na sua alma, assim será. Em plena pandemia. Abre esse espaço, pastor Diego, para Bora. as perguntas? Bora. Ou seja, eu sou um profeta, tá? Beleza. Deus vai falar com você na Pode Bíblia. perguntar coisa bem difícil. Na Bíblia, Deus, você vai ter que andar, irmão. Você vai ter que conhecer a Bíblia. E eu acho que também o que é bom, toda pessoa corre risco de Como é que você acha que era vamos supor, a escola profética de Samuel, que ele ele ensinava a Bíblia, ensinava irmão. a Bíblia. E ajuda a pessoa a não cair nos erros, né? De ensinar coisa errada. Sim. E aí isso queima o profeta. O cara, vamos dizer, eu sou um pastor da igreja, eu chamo um profeta. Ele fala um monte de bobagem, eu falo, mas eu nunca mais vou chamar ele. Mesmo tendo um dom de revelação forte, profecia forte, mas aí na hora da palavra ele fala algumas coisas que não tem nada a ver. E o profeta, ele traz algumas ações sobrenaturais, né? Reações? Ações sobrenaturais. Sim, não, ação, alguns sinais. Agora, sinais da unção de Deus na vida dele. As manifestações é bom. Né? Pó de ouro, pó de prata. Óleo começa a minar nas mãos das pessoas. Falar dos sinais. Tá? Tem uma pergunta da Cristiane Simões. Ela está perguntando como saber se a profecia é de Deus ou se é do coração do homem, como o profeta no livro de Reis. Qual o nome dela? Cristiane Simões. Cristiane Simões perguntou como saber se aquela profecia é de Deus ou se é do homem. Eu acho que é o do próprio coração dela. Eu acho que é querendo dizer. Ou da pessoa que está ministrando. Eu acho que eu entendi a pergunta. A pessoa chega lá, fala para mim um profeta e eu falo, será que isso é de Deus ou é do homem? Como saber? Ela está falando de profecia. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado. Profecia, capacidade de predição. O que vai acontecer? Tem 3 tipos de profecia. Aquela profecia diretiva, no sentido que Deus vai fazer, mas depende da sua ação para que isso aconteça. Eu te vejo, você vai ser um pregador. Pode ser verdade, é de Deus, só que a pessoa não estuda a Bíblia. A pessoa não quer aquilo. Mas dependendo da direção, é mais fácil de... mais fácil de aceitar. Tem aquela que é uma sentença, que a gente fala que é a vontade soberana de Deus. A pessoa vai, vamos supor, vai morrer. Deus vai recolher. Acabou, você não pode fazer nada com aquilo. Mas aí como eu fico... Como se acontecer. Só depois? Se for, mas na hora que a pessoa está falando. Se é uma profecia, assim, Você está falando do que está falando. É do que está falando, o que vai para acontecer. Talvez a pergunta dela é uma palavra de conhecimento. Está realmente acontecendo isso na sua vida? Porque muitas vezes a pessoa também fala por palavra de conhecimento através do Speed Pitoniza, que está lá em Atos 16. Então, mas aí ela quer saber como descobrir. Primeira coisa, a palavra é testificação no teu espírito. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Deus fala com você, o Espírito do Senhor está falando. E quando o Espírito do Senhor está falando, é uma testificação no seu interior. Você sente que é Deus. Você sente, fala assim, poxa, ainda que não tenha nada a ver com o seu contexto, vamos supor uma promessa. Deus fez uma promessa para mim há anos atrás. Eu olhei para o meu contexto, falei, poxa, não tem como, cara. Quem me conhece
como é que Deus vai levantar eu para as nações? Como é que eu vou pregar em outros estados? Como é que eu vou ministrar para as multidões? Como é que Deus vai fazer de mim um hábil ministro? E profeta também, Como? eu acho que também, se for algo contrário à Bíblia, você já descarta na Obrigado, hora. Espírito Santo. Ó, Deus vai falar uma vez, ele vai falar outra vez, Confirmando. vai falar outra vez. Ele Confirmando. vai continuar confirmando aquilo para você. Sempre. A mesma coisa. A mesma coisa. Falando, confirmando. Confirmando. É tipo, talvez você recebe a primeira vez e você fala, Deus, confirma aí. Eu ainda Não tô precisa em nem, dúvida. não Não precisa nem disso. pedir. Nem pedir. Deus Se vai... for de Deus, o mesmo Espírito testifica. Números 23. Por algum acaso Deus é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Deus não fala uma ou duas vezes, ele não fala e confirma. Ele fala e confirma. Deus vai falando E vai confirmando de acordo com a tua vida. Pô, E quando você sai daquilo que Deus quer para a tua vida, ele vai levantar alguém para falar também. Fala assim, ó, lembrando, né? Lembrar, ops, ei, ô profeta, O que eu falei para você. Deus tem algo na tua vida. Quantas vezes já fui para a igreja, pastor, eu não quero mais saber de pregar, não quero mais isso. Do nada o pregador olha lá e diz, ei, você, levanta. Tal. E eu sei que é. Falei. Vamos para outra pergunta, vê aí. Silvia Rodrigues. A questão de um profeta estar debaixo da cobertura de um pastor. Ele flui da mesma forma se estivesse debaixo da cobertura de um profeta ou de um apóstolo? Muito forte essa pergunta. Silvia Rodrigues. Essa é polêmica, né? Silvia Rodrigues perguntou assim, se um profeta estiver debaixo da autoridade de um pastor, se ele flui da mesma forma se ele estivesse debaixo da autoridade de um profeta, de um apóstolo. Se ele flui da mesma forma. Flui? Essa aí é forte, hein? O que você acha, pastor? Se fosse pensar na lógica, era melhor estar debaixo do mesmo ministério, né? Se for lógico. Ó, todas as... Eu acho que também, baseado nessa pergunta, acho que depende muito do pastor, se o pastor... Eu não ia responder, mas o senhor tá mandando responder. Ó, ser sincero para ti. Só se o seu pastor entender o ministério profético e tiver a unção. Porque a pessoa pode não ser profeta, mas ela tem a unção profética sobre a vida dela. Ela não vai agir, não vai ser como profeta. Não. É igual lá, no meu caso, se Deus levantar um profeta, ainda eu não tive a experiência de ter um profeta mesmo, já teve muita gente que profetizava, mas um profeta, igual os dons que ele falou, de tudo, eu ainda não tive, mas eu penso que eu vou dar liberdade a ele, né? Sim. Se dá liberdade para ele exercer o ministério dele. No meu caso, na realidade, ele vai ter que... É difícil pro Mas pastor. você acha que flui da mesma forma? Responda não vai fluir. Não vai. Você acha que é melhor estar debaixo vai travar, vai entristecer. É melhor estar debaixo da autoridade de um apóstolo, né, profeta, ou de um profeta apóstolo. Por quê? A menina já saiu da igreja dela. Não. Eu tô brincando. Não é isso. Eu nem sei. Por quê? Vamos lá. Pastor, como é que você... Ele responde curso para nós fazer outras perguntas. Você, pastor, você é pastor, você é um pastor, isso é normal. Ele vai trair pessoas, o resultado da igreja dele vai ser pessoas, vai ser almas curadas e libertas. Como é que você vai administrar uma pessoa que tem o tempo todo palavra de conhecimento, o tempo todo profecia, o tempo todo tem revelação? É difícil para um pastor, às vezes. Se o pastor não entender isso de coração, ele vai travar a pessoa. Eu acho que também... eu acho que a dificuldade minha como pastor, vamos dizer, se o profeta chega, pastor, eu tive essa direção, e ele dá liberdade de eu falar assim, mas eu não vou seguir. Como pastor, eu posso falar assim. Posso falar, não, mas porque eu não... a maior autoridade da igreja é o Senhor. Eu sinto que não é essa direção, tá? Mas se ele chegar e me impondo, já cria um conflito. Da maneira como ele chega. Não, eu sei que é algo difícil, não é fácil. Tem até aquele pastor, ele escreveu aquele livro, Descobrindo o Dom Profético. Esqueci o nome do autor, você sabe qual que é? Não. Ele tinha uma igreja lá em Kansas, se eu não me engano, cheio de profeta, e ele conta isso. Acho que Mark alguma coisa. Esse daí eu li e ele conta a experiência difícil, dele. Né? Que ele era pastor e a igreja dele estava cheia de profeta, e profeta num nível muito maior maior. E aí ele conta ali, não é algo fácil, não. Então foi algo que ele teve que se abrir e apanhar muito. Descobrir. Ele fala dos erros, até se você puder ler, se eu não me engano, o título é Descobrindo o Dom Profético. E aí vai ser difícil assim, mas no contexto de Brasil. Talvez se ela morasse nos Estados Unidos, vai falar mais fácil. Porque lá a cultura profética é muito mais avançada do que aqui no Brasil.
Brasil, a gente tem muito legalismo, tem muita religiosidade, tem muita coisa. Começou a romper Brasil é um bebê. Romper aí desse bebê. tempo pra cá, né? É um bebê. Romper Então, ainda tem muita coisa para romper. é um bebê, tanto é que eu vou para muitas igrejas, eles me recebem como pastor, abre o coração, mas se eu for como profeta, fecha o coração. Por causa da religiosidade. Tem igreja que você falar, pôr o título lá como profeta, você nem vai. O encargo, né? Nem título. Mas se você pôr lá o nome, se você tirar o nome do pastor só por profeta Diego, tem uns que não vai te chamar mais. Tem mais perguntas? E assim, né? A unção, ela flui da cabeça pro corpo, né? Da cabeça pro corpo. Se você está debaixo de uma autoridade profética, de verdade, ligada no coração, não quer dizer que toda aquela unção que aquela pessoa carrega vai fluir, não. Não é assim. Você tem a sua unção específica. Mas aí já flui algo mais tangível pode vir. E aí os dois estão alinhados no mesmo ministério, fica mais mais fácil. O meu apóstolo, ele flui diferente de mim. Ele flui em curas. O negócio dele é cura. Eu não, meu negócio é milagres, que é diferente de cura. Eu busco milagres, ele busca cura. Então a unção dele é diferente. Tipo, flui alguma coisa? Pode até fluir. Mas eu já tenho a minha unção específica. Eu não vou anular a minha unção profética. De maneira alguma. Talvez até acrescenta, até bom, né? Até acrescenta. Nós fizemos um corte do primeiro programa e lá no TikTok, lá no meu TikTok, até se você quiser, Pastor Ariston Oficial, ele alcançou quase 1 milhão de pessoas. E agora no Instagram, mais de 700 mil pessoas lá no Instagram, meu Instagram. Uma parte que você fala que a pessoa não prospera, ali naquele primeiro programa, por falta de honra aos pais. Sim. Aí vem um monte de gente que concorda e um monte de gente fala, mas como eu vou honrar meus pais? Meus pais é narcisista, meus pais é isso, meus pais é aquilo. Quando entra nessa parte de honra aos pais, então viralizou também por causa disso, porque uns não concordam, uns falam que o meu pai é isso, e eu falo, não, e alguns eu falo, não, tem que perdoar, como eu vou perdoar? E aí eu vi, por esse exemplo, no meu TikTok, nas minhas redes sociais, um monte de gente ferido pelos próprios comentários deles. Sim. E eu acho que o pastor que ajuda bastante pessoas, já deve ter encontrado muitas pessoas assim. Já encontrei milhares e milhares. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que viralizou também no meu TikTok, deu 7 milhões. Aí. Né? No meu Instagram foi para quase 2 milhões. E muita gente comentando lá também, a mesma coisa. Não acredito, como é que eu vou honrar? Eu fui estuprada pelo meu pai quando criança, meninas falando. E aí entra da seguinte questão. Perdão é uma coisa, honra é outra. Só que a verdade é que nós fomos ensinados de forma errada o que é perdão e o que é honra. Nós fomos ensinados errado. Entende? E aí eu vou te ensinar, por exemplo, aqui o que é honra. Vamos trabalhar aqui sobre honra, para você entender o que é honra. Qual é o nome do seu filho? É Davi. Davi, nome de profeta. Vamos lá, Davi. Vamos supor que eu sou um homem muito rico. Eu sou um homem muito rico. Davi tem 5 anos para você. 5 anos de idade ainda. Eu sou um homem muito rico. Eu não tenho filho. Só que eu sou um homem muito rico e eu quero um filho, mas para que eu tenha filho, eu tenho que fazer um experimento. E o experimento, às vezes, eu mato as crianças para fazer um experimento para que eu tenha o meu próprio filho. Estou conjecturando aqui um cenário, tá? E eu chego para você e digo assim, Pastor Ariston, eu vou te pagar 5 milhões pelo Davi. Você me vende ele? Não. Por quê? Por causa que meu filho ama, né? Você ama. Ok. A coisa mais importante que você deu para ele foi o quê? Proteção, amor. Tem uma coisa que é muito mais importante do que isso. Que sem isso você não daria nem proteção nem amor. A vida. Muito bem. A coisa mais importante que você deu para ele foi o quê? Foi a vida. Então você não vai me vender porque sabe que se eu posso matar, então a vida dele vale muito mais do que isso, não vale? Vale. Vale muito mais. O que você espera de retribuição por tudo que você fez pelo seu filho, de retribuição? Você espera que seu filho te retribua de alguma forma? Não, de material não, né? Não. Exatamente, não, né? Pois é. A gente é ensinado de forma errada que a forma que a gente tem para honrar os nossos pais é retribuindo tudo que ele fez por nós. Retribuir o quê? Então tem gente que para de viver a sua vida para tentar retribuir
com bens, com dinheiro, com não sei o quê, com presença, com tal, para retribuir. Isso não é honra. Sabe quando você honra os seus pais? É quando você cuida da coisa mais importante que eles te deram, que é a sua vida. Isso é honra. Isso é honra. É quando você cuida das coisas mais importantes que eles te deram, que é a sua vida. Quando Deus chegou para Abraão e falou para Abraão assim: Abraão, vou te tornar rico, próspero, famoso, e por causa de você, todo mundo vai ser abençoado. Você quer? E ele fala: eu quero. Então você só tem que fazer uma coisa. O que foi que Deus mandou ele fazer? Do filho, o diabo obedecer? Qual parte? Ele fala assim: você só tem que fazer uma coisa. Sai da casa da tua parentela, Do meio da família. da tua família, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se honra fosse cuidar do pai e da mãe, ficar ali retribuindo tudo que o pai e mãe deu, por que que Deus não mandou ele ficar lá perto do pai dele? É porque não é isso que é honra. Honra é ele cuidar da vida dele muito melhor do que o próprio pai e a mãe poderia cuidar. Isso que é honra. Então, sabe como que você honra? É quando você se torna bem-sucedido em tudo, nas 5 áreas da sua vida. Dá um exemplo para você mais prático. Eu sou de São Luís do Maranhão, nascido em São Luís do Maranhão e vivi no Maranhão até os meus 18 anos. Vim para São Paulo, hoje eu estou com 44 anos. Só quando eu morava lá, eu nunca fui conhecido como Ricardo. Eu era conhecido como filho da Leonete do Catarino, porque eu sou registrado como filho da minha avó e do meu avô. Não sou nem registrado legalmente como filho dos meus pais. Eu sou registrado como filho dos meus avós. Fui criado por eles. E eles me conheciam como filho da Leonete e do Catarino. Eles não me conheciam como Ricardo. E quando a gente é criança, a gente é conhecido como filho do nosso pai. Quando ele olhar para você, qual é o nome da sua mãe? A minha é Dilza. Dilza. Eles olhavam você e conhecia como? Ó, filho da Dilza. Esse aqui, quem é esse aí? Ele não dizia, é o Ariston, não. Eles falavam, esse é o filho da Dilza. Não é assim? É. Então a gente é conhecido como filho dos nossos pais. Quando você acertava e fazia alguma coisa boa, eles diziam, ó, o filho da Dilza fez tal coisa boa. E era honra para eles. Eu lembro que quando eu chegava em casa aqui, eu participava de muitos campeonatos lá. Campeonato de tudo, passava na televisão. Eu lembro que a minha avó chamava até o povo, avisava o povo, ó, hoje o Ricardo vai passar na televisão. E mandava os vizinhos assistir. E ela ficava toda orgulhosa, porque eu estava dando certo. Era honra para ela. Mas e quando eu fazia coisa errada? Que ia jogar a bola na rua e quebrava a vidraça do vizinho. Aí já Eles falavam o quê? Quem quebrou isso aqui? filho da... Filho da Leonete. E era desonra. Quando eu fazia alguma coisa errada, era desonra para ela. Você me desonrou. Olha como é que vai ficar minha cara agora. Como é que eu vou ficar diante dos vizinhos agora? Não era assim? Então, como é que a gente honra pai e mãe? É dando certo na vida. Honrar pai e mãe é quando você dá certo na vida. Nada mais. Não adianta, você pode dar $1 milhão pro teu pai, ele vai ficar feliz? Vai. Mas isso não é honra. Isso não é honra. Isso é retribuição? Pode ser, mas não é honra. Quem disse que você tem que retribuir para honrar? Honrar é quando você cuida da sua vida. Honra. É isso. Agora, o que é perdão? É que muita gente ferido, né? Uhum. Falando, como eu vou fazer isso, perdoar. Agora, o perdão a gente tem que perdoar. Porque Independente do que o... Independente do que aconteceu. Do que aconteceu. Independente. E agora sim, duas coisas que eu preciso falar. Primeiro tem que perdoar. Isso tem que ser. Porque é comprovado, inclusive, cientificamente, que a falta do perdão é cancerígeno. Traz doenças para a própria pessoa que Traz. está machucada. Doenças psicossomáticas. Câncer, enfim, úlcera, diabetes. Sabia que diabetes são provenientes de feridas mortais na alma? Entende? Então precisa. Agora, como faz isso é que também é ensinado errado. E aí, vamos falar sobre isso aqui. Então, o que é o perdão? O não perdão. Vou falar do não perdão. Imagina que eu
e eu amarro uma corda em mim e uma corda em você. Uma ponta em mim e uma ponta em você. Olha como seria desagradável para todo lugar que eu for, eu ter que te levar. Tá junto. Tá junto. Amarrado. Amarrado. Para todo lugar. Eu vou para um lugar bom, eu tenho que te levar. Eu vou para um restaurante, eu tenho que te levar. Eu vou para um lugar, eu tenho que te levar. Eu vou para o banheiro fazer número 1, número 2, você tem que ir comigo. É amarrado. Restaurante é bom, mas o banheiro não. Pois é. Não é ruim. Imagina, ruim. não, só imagina essa situação. É ruim, não é ruim? É. O pessoal tá acompanhando aí do Instagram também? Ó, gente, se quiser, vocês podem colocar perguntas aí que a Isso. gente Responder. vai responder daqui, tá? Fica de olho aí, Ou pessoal. no A equipe tá Instagram aqui. ou no YouTube. Isso. Vamos lá. Então, veja bem. É ruim. Potencializa isso 10 vezes mais. Se é uma pessoa que você tem uma convivência, é uma coisa. E se é uma pessoa que você não gosta, que teve um desafeto, isso se torna um peso. Imagina eu entregar para você essa bolsinha e dizer, um copo d'água. Entregar esse copo d'água para você e dizer assim, você não pode derramar água e tem que andar com ele o resto da vida. A primeira hora, esse copo d'água vai pesar, sei lá, 100 gramas. No dia seguinte, esse copo d'água aqui vai estar pesando uns 10 quilos. E o braço dolorido. E o braço dolorido. Vai ser difícil, vai ser desafiador isso daqui. O não perdão é isso. É quando você carrega uma pessoa pesada contigo para todo lado. E aí, imagina, vamos colocar em situações mais críticas de tudo. Você leva a pessoa para o teu leito conjugal, para a cama, para o chuveiro, para o número 1, para o número 2, para todo lugar você está levando uma pessoa. Tá amarrado. Está amarrado a ela. Então, o que é o perdão? O perdão é você cortar e dizer, ó, segue teu caminho, vá-se embora. Não quero que você continue. Eu não quero continuar carregando você. E não é por causa da pessoa, é por causa de mim. Eu estou aliviando o peso para mim. A falta do perdão é um veneno que você toma achando que quem vai morrer é o outro. Mas quem está morrendo é você. Tá? Segunda coisa em relação ao perdão é que o perdão é você realmente dizer para a pessoa assim, ó, tu não me deve mais nada. Pai Nosso diz assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, em outras traduções, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? Então, o que é perdoar uma dívida? Realmente, você está me devendo alguma coisa, tal, e eu fico ali te cobrando. Quando não, eu vou parar com esse negócio, eu digo assim, olha, a partir de hoje, pastor, você não me deve mais nada. Siga a sua vida, você não me deve mais absolutamente nada. Puf, acabou. Entendeu? E aí encerrou. Isso daí é esse é o perdão. É quando você realmente tem a consciência de que a pessoa não deve mais nada. Ou dívida paga. Em outras palavras é essa. Aí entra a seguinte questão. Como é que eu vou perdoar ou vou ter uma dívida paga com uma pessoa que me causou muito mal? Uma pessoa que sofreu um estupro. Uma pessoa que passou a vida inteira construindo um negócio e depois fez uma sociedade, achava que a sociedade ia ser boa para os seus negócios, e aí depois essa sociedade acabou que fez com que ela perdesse tudo. Olha o tamanho do rombo que fica. E eu disse ainda agora há pouco que a falta do perdão é cancerígeno. Quem não perdoa está fadado a ter 2 tipos de câncer na vida. Um é um câncer emocional e o 2 é um câncer físico. Não tem para onde correr. Está fadado a isso. E essas crenças limitantes que você também trabalha, qual é que mais trava as pessoas, no modo geral, tanto os que estão na igreja, ministério, e até o pessoal do mundo, às vezes tem a mesma crença limitante, está travado na crença. Qual a maior crença limitante que o ser humano tem? É por dinheiro. Por dinheiro? Por dinheiro. É a maior. Mas qual se diz? Que não merece, que não pode ser rico? É porque ele foi formado, porque ele não entendeu assim. Jesus não tinha dinheiro, por isso que eu também não posso ter. Mas na verdade o ministério de Jesus durou 3 meses. Aliás, 3 anos e meio.
O ministério de Jesus não era rico, mas tinha recurso. Porque senão ele não tinha um tesoureiro na equipe. Tesoureiro não era para ficar só, era para mexer com finanças. A maioria é financeiro por causa do jovem rico. Do jovem rico, que Jesus falou para dar tudo. Isso. Aí, como Jesus reprovou aquele jovem, então eles pensam que, não, todo rico é assim. Não. Que aí Jesus fala lá do camelo, eles falam assim, exatamente. Então, nenhum rico vai entrar no céu. Só que na casa de Zaqueu, a história foi outra. Jesus ama pessoas que são ricas e que têm a riqueza para socorrer os aflitos. Quando Zaqueu diz assim, eu vou devolver e vou dar mais ainda do que eu... Aí disse, a salvação chegou aqui. Porque esse rico entendeu que se tu é rico, é para transbordar na vida do pobre, do necessitado. E quando eu digo rico, é espiritualmente, financeiramente, na saúde. Tem gente que tem saúde e não ajuda ninguém. Tem gente que está bem emocionalmente, mas não ajuda o que está desesperado. Tem gente que é bem espiritualmente e nem sequer ora pelos outros. E outro financeiramente e não dá um pão para uma pessoa, entende? Então, hoje, a maior crença limitante do Brasil, que pega assim 98%, é o lado material. Por isso que eu digo, é o mais atacado, porque ele preenche todos. Com dinheiro, você vai para Israel, ora lá no Muro das Lamentações e visita o túmulo de Jesus e sai dali renovado. Com dinheiro, se você está depressivo, você conecta com pessoas de alto nível que vão te ajudar, psicólogo. Com dinheiro, na pandemia, você não morre de Covid. Tem um quarto só para você e com vários tubos de cilindros, né, de oxigênio ali, só para ti, porque eu vi gente rica morrendo, aliás, gente pobre morrendo na frente do hospital, que nem dava para entrar. Eu estava no Amapá. Houve um pico de morte terrível lá. Mas eu vi gente rica de lá aqui em São Paulo, nos melhores hospitais. Entende? Então, a maior crença limitante é dinheiro. E isso vem de avós, de pais, vem passando de pai. Eu hoje só estou aqui porque eu quebrei a maldição na minha família. Porque a mesma roça que eu estava capinando lá, o meu avô foi que criou aquilo ali. Criou o meu pai ali, o meu pai estava me criando no mesmo lugar. Se não tivesse quebrado, ia estar lá. Eu estava lá morando dessa, com um barraquinho lá, né? Minha esposa... Tem filho já, pastor? Eu tenho 2 filhas. E aí ia estar os filhos lá. Estavam os filhos lá e eu estava ali, trabalhando ali. Era isso que... Mas aí rompeu, né? Aí eu quebrei essa maldição, que é famosa. Mas esse processo, como você falou da crença limitante, que você viu na internet, curso, né, que dá para fazer, você falou, eu tenho coisa para passar, vou passar. E já quando você liberou o curso e começou a ter resultado, ali já eliminou a crença limitante, ou vou prosperar, ou levou tempo essa crença limitante, eu posso... O pessoal fala muito de merecimento, sentir, eu mereço, né? Mereço no sentido não de orgulho, mas de falar assim, não, eu sou filho de Deus, vou ser abençoado. Sim. Levou tempo essa crença? Para quebrar esse bloqueio? Quebrar. Eu tô dando certo mesmo, assim, há um ano. Na verdade, vai fazer um ano em dezembro, eu comecei a prosperar. Mas a crença limitante já tinha quebrado há 2 anos. Faz 2 anos que ela quebrou. 2 anos? 2 anos. Quebrou como? Quando eu fui entrar para esse campo aí, que eu comecei... Meu Deus, eu tô na miséria. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Tô morando no fundo de um kitnet. Não era nem um kitnet, era um fundozinho lá. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Agora, foi aí que eu fui buscar conhecimento. Então, comecei a seguir empreendedores na internet, homens que ensinavam. Aí eles falaram, olha, lê livros. Aí eu até indico, lê o livro Segredo da Mente Milionária. Aí eu peguei, coloquei o fone que tá lá no YouTube, até para isso, você nem precisa ler, já tá lido. Tem áudio, tá em áudio. Audiobook. Aí eu coloquei lá, e foi ali que eu vim aprender, que o cara falou a minha vida toda no livro. Porque o teu pai falava, dinheiro não dá em árvore, esse negócio, pensa que é fácil? Não é fácil não, tá? E começava a falar aquelas palavras de homens que não tinham conhecimento, que meu pai é analfabeto. Meu pai nasceu e cresceu naquela roça dita lá. E até hoje ele tá lá. Tá na roça. Tá lá. lá. Eu convido ele para vir em São Paulo, ele dá a maior desculpa, mas não vem. Por quê? Por causa da mente que tá ali. Então eu quebrei isso estudando, eu tive que ler livros. Aí que eu vim entender a Bíblia um pouco mais. Porque até então, porque a Bíblia você entende ela como você quiser. Não, só espiritual. Você só... As partes que falam de prosperidade você pula. Ou põe
Pro Ou- espiritual. Ou então muda. Não, quando ele fala de prosperidade, ele não fala de Aqui não é prosperidade financeiro. Não, é espiritual, entendeu? Espiritual. Ser humano, ele é assim. É. Né? Então eu quebrei. Faz 2 anos e isso mudou minha vida. Hoje Então, eu sou com conhecimento, né? o conhecimento. Aqui, conhecimento já foi o. Porque a Acho que Bíblia, você até num vídeo seu. a Bíblia diz você que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, E eu né? estava perecendo. Perecendo. Mas, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Não é fácil. Você tem que enfrentar um sistema que vai te deixar mais pobre ainda, porque há um sistema que deixa você alienado. Deixa você parado ali. Só corre atrás de emprego. Você nunca tem uma ideia de montar algo para você, procurar melhorar, porque tudo é difícil. Mercado de trabalho é difícil, as coisas são complicadas. Na verdade, não. Somos nós que complicamos ainda mais. Nada é fácil. Mas se você acordar cedo e for disciplinado e colocar mesmo e fazer uns contatos, network, como eu faço aqui com você agora, aí as coisas vão andando. Como eu já vou fazer com essas moças que estão aqui no estúdio, contatos. Quem sabe sou eu que um dia vou estar gravando aqui também. Amém. Contatos. É assim que funciona. Vou voltar aqui com você de novo nesse podcast. Vai, em nome né? de Jesus. É contato. E vai fazendo. E detalhe, você tem que andar com gente assim. Só fica mais pobre quando você anda com pobre. Né? Você anda com pobre, vai ficar igual a ele. Por quê? Mas ele nem me fala nada. Ele até me incentiva, mas a energia daquela pessoa. Isso não existe negócio de energia. Claro que existe. Você chega na igreja, tô sentindo a unção aqui. Isso é energia, existe frequência. O desânimo da pessoa já passa para você, a alegria da pessoa te contagia. Quando você fala, vou abrir isso aqui, ele fala. Isso aí não é muito complicado isso. Porque quando a pessoa aprende isso, quando a pessoa fala. Você fala numa entrevista lá que uma das coisas que mudou também, eu acho que é naquela entrevista que você fez com a pastora, ele fala de conexões e andar com pessoas certas. Com pessoas de alto nível. Por isso que eu vim para São Paulo. Porque o Pará não iria me dar o que eu tenho em São Paulo. São Paulo tem um mundo aberto aqui. Melhor do que o Pará. Por enquanto. Pará ele tem coisas melhores que São Paulo, como açaí com peixe frito, que não tem aqui, original, né? Mas aqui tem conexões. Tem as pessoas que querem crescer e querem enriquecer, eles vêm para cá. Aqui é meio que um polo para prosperidade. E eu venho para o ambiente. O ambiente me mudou. São Paulo me mudou em 5 meses. A minha percepção hoje é muito grande. Eu quero ganhar o Brasil. Quando eu estava no Pará, eu só queria ganhar o estado do Pará. Andar com gente que tem visão de águia faz você se formar. Porque a gente somos influenciados. Não tem outro. Até o corpo, ele adapta. O Pará é 33, 34 graus. A gente está aqui vivendo aqui 12, 9, às vezes aqui, e o corpo se adapta com o ambiente. Se o teu corpo vai se adaptar só com o clima, imagine com as pessoas. Com as pessoas, né? Você anda com uma pessoa que tem assim, uma certa gíria, um certo... Você começa até a falar sem perceber. Exatamente. Eu não falo muito paulista aqui, né? Porque às vezes o paulista fala 2 palavras e xinga os outros. Né? Mas tem esse negócio. Mas é interessante. Para você perceber, olha o comportamento. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. O caluniador anda com caluniador. O macumbeiro, amigo é macumbeiro. Político anda com político. Empresário, até traficante tem amigo traficante. Se perceber que é tudo junto, é tudo grupo. É o ditado. Eu estou criando uma Bíblia chamada Dona Amélia, que é o nome da minha mãe. Dona Amélia, capítulo 2, versículo 3, diz assim: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É uma verdade de antigos, né? Então, eu uso isso na minha vida. Então, andar com você me torna mais rico. Eu tomo posse, eu vou me espelhar no que você tem, eu vou pegar aquilo que você tem para minha vida. Teus exemplos, o teu comportamento, tudo a gente... Mesmo aquilo que eu não percebo, mas o meu subconsciente, ele pegou. Influenciando.